colocando isso, trazendo as informações. Eu já trouxe aqui até, inclusive, o gráfico de 5 minutos do Ibovespa. Eu já vou começar, né, sem muita enrolação aqui com vocês, para poder mostrar que realmente a gente está mesmo nesse gráfico aqui dos 5 minutos do Ibovespa, uma queda agora de 0,11, chegou a cair 0,20, mais ou menos aqui, ó, às 15h50. Mas foi 15,50, é exatamente isso, 10 minutinhos atrás. Chegou a cair 20% o Ibovespa, devolvendo os gains que a gente estava acompanhando. O Ibovespa que vem, para quem está acompanhando aqui a nossa programação, desde o período, né, da manhã, a gente está conseguindo ficar descolado aí das bolsas internacionais, inclusive, dos Estados Unidos. A gente conseguiu aí acompanhar um pouco de um otimismo para algumas bolsas por lá, inclusive Nasdaq que vinha subindo, porque no final das contas existiam-se notícias de que teria um certo alívio ali em relação à Rússia e essa tensão entre Rússia e Ucrânia, a Rússia que poderia, né, voltar um pouquinho atrás, chegar aí num acordo com os Estados Unidos, e a gente ia trazer inclusive atualizações sobre isso para vocês aqui. Mas agora as últimas informações que a gente tem é de que existem movimentações das tropas russas para posições de ataque. A informação foi dada por uma autoridade do governo dos Estados Unidos, né? E eu vou atrás aqui de todas essas notícias e de imagens ao vivo para poder trazer isso aqui para vocês, de qualquer comunicado, claro, para poder trazer isso aqui para vocês ao vivo e a gente ficar acompanhando aí esse andamento, enquanto a gente vai, no final das contas, atualizando vocês de como vai reagindo aqui a Bolsa no Brasil e no mundo. Ó, lá fora, Dow Jones já ampliou bastante queda, gente, mais de 1% de queda agora, 1,07%, S&P 500 está caindo 1,08%, Nasdaq está caindo 0,77% agora. No dólar aqui no Brasil, olha só, a gente tem nesse momento aqui no dólar uma queda de 0,66%. O dólar que está cotado aqui é 5,23, a gente já chegou a uma máxima de 5,28, mas ainda, né, tivemos uma mínima de 5,21 durante um bom período aqui da manhã. O petróleo Brent e o WTI, que caía durante a manhã inteira, no final das contas, agora nesse momento já está subindo o WTI 2,46%, com um barril cotado a 95 dólares e 37 centavos. O petróleo Brent está subindo aqui 1,92%, com um barril cotado a 96 dólares e 26 centavos. É uma reação muito imediata sempre quando tem qualquer movimentação. É exatamente o cenário que a gente vinha acompanhando, inclusive, na sexta-feira. Eu quero então dar boa tarde aqui para o Gabriel e para o Rafael, que já estão comigo aqui para poder fazer essa cobertura aqui para vocês, fechamento do mercado, sempre com fortes emoções esses últimos dias, meninos. Boa tarde. Boa tarde, Débora. Pois é, né? A gente não pode mais fazer o Top News porque parece que as coisas estão acontecendo sempre no nosso horário aqui de cobertura, então é melhor a gente não entrar aí, que às vezes a Rússia dá uma parada, não acontece nada por lá, porque na sexta-feira a gente viu toda aquela movimentação, tivemos as notícias ali em primeira mão, trouxemos aqui para quem está nos assistindo, e hoje as bolsas operando aí mais tranquilas, e a hora que começa o Top News a gente recebe essas notícias. Né? Exatamente, pois é, né? A gente está de olho sempre aí na informação, né, Débora? Inclusive, queria chamar a galera do nosso chat aqui para depois conferir lá no portal. Esse fim de semana eu estava de olho justamente nessa tensão entre Rússia, Ucrânia e Estados Unidos, né? Tirei ali um tempo ali no dia ali para poder ver de fato o que estava acontecendo, né? Porque a gente sabe muito também que existe muito a questão da mídia ocidental, né? O que a gente estava sabendo ali era muito por conta da declaração também do secretário de Segurança Nacional dos Estados Unidos. Então a gente parou ali, eu parei, fui até um brasileiro que mora lá na Rússia, inclusive que assiste a gente aqui, o grande Igor, muito obrigado pela colaboração aí, pela entrevista que ele me deu lá, explicando que na verdade as coisas não estão tão radicais quanto parecem, né? Pelo menos quanto parece aqui pra gente, né? Naquele discurso mais agressivo dos Estados Unidos. E também conversei com a Paula Pereira, que é habitante, né? É brasileira, que mora lá em Odessa, na Ucrânia. Então a gente sempre está de olho aqui na informação aqui, então a gente vai ficar muito atento, né? Toda essa movimentação também lá nos Estados Unidos, na Rússia, na Ucrânia, enfim, para a gente entender exatamente ponto a ponto o que está acontecendo. Né, e também justamente o que pode ser a consequência do papo, né, da reunião entre Joe Biden e o presidente da Rússia, Vladimir Putin, né, que ocorreu nesse fim de semana. Né, eles fizeram uma videoconferência, né, Joe Biden estava em Camp David, né, ali no retiro rural dos Estados Unidos, ali a 100 quilômetros da capital Washington, e ele teve uma videoconferência com o presidente da Rússia, Vladimir Putin, e teve também muito uma questão do Biden falar, olha,
se ocorrer de fato esse ataque, nós iremos responder à altura, né, meio uma base de se você atacar, eu vou atacar. E não apenas em medidas militares, mas também em medidas de sanções econômicas, que é sim o grande gatilho aí, a grande chave dos Estados Unidos para tentar conter essa tensão, a sanção econômica à Rússia. No outro lado, a Rússia, de maneira econômica, contém ali, acredita no apoio da China para conseguir segurar essa pressão econômica para que não ocorra uma crise ali. Então, esse é o mapa que está sendo desenhado e que a gente está de olho aqui na BMC, que a qualquer momento pode ter alguma imagem lá de fora. Também, quem assiste a gente, né, que está nos acompanhando aí, né, inclusive o grande Igor, que está lá na Rússia, pode me mandar mensagem aqui, que eu estou sempre de olho aqui na informação aqui para a BMC News, né, Débora? Exatamente isso, inclusive. Ainda estou aqui procurando aqui as informações nas agências de notícias internacionais, viu, Rafa? Inclusive nessas imagens que estariam sendo transmitidas pela CBS News, mostrando, são imagens de satélite que estão mostrando uma movimentação de tropas russas para posições de ataque. Inclusive, a informação confirmada, a informação foi dada por autoridade do governo dos Estados Unidos. Então, eu estou procurando aqui essas imagens para poder tentar realmente aqui bater isso com vocês, passar isso aqui para vocês e transmitir, claro, a qualquer momento, qualquer fala de alguma autoridade, alguma autoridade oficial. Inclusive, na sexta-feira, a gente fez isso aqui, a gente trouxe aí uma coletiva de imprensa que aconteceu ao vivo, né, lá na Casa Branca, nos Estados Unidos, com o Rafa fazendo essa tradução aqui em tempo real para vocês, e isso é muito importante, porque no final das contas a gente sabe que reflete diretamente aqui na Bolsa, não só lá fora, como eu estava acompanhando, estava mostrando aqui para vocês agora mesmo, né, que estão ampliando ainda mais agora. Dow Jones agora cai 1,14%, Nasdaq está caindo 0,9%, S&P 500 caindo 0,19%, e o petróleo segue expandindo aqui, altas com WTI já batendo na casa dos 2,5%. De alta. Por enquanto, aqui no Ibov, a gente tem no gráfico de 5 minutos, deixa eu só atualizar aqui o candle para mim. Olha só, a gente tinha uma queda aqui no gráfico de 5 minutos, agora está zerando. Estava numa queda aqui no de 5 minutos, o último que eu tenho aqui agora é de 5, mas esse gráfico aqui, ó, de 15,50 foi de uma queda, né, de 20% aqui nos últimos 5 minutos, às 15,50, né, no gráfico de 5 minutos aqui do Ibovespa. Vou continuar procurando por aqui, pessoal, para poder atualizar vocês a qualquer momento, se a gente tem realmente mesmo essa movimentação de tropas aí, até porque mais cedo, né, Rafa, uma autoridade da Rússia da Ucrânia, aliás, já tinha falado que estava muito tranquila aí em relação a qualquer tipo de ataque, tinha consciência, né, vamos até começar esse giro internacional aí de notícias, inclusive, para poder a gente conseguir atualizar aí para o pessoal. Rafa, você consegue passar já para poder a gente começar esse giro de notícia internacional? Porque tem essa notícia aqui para a gente passar para o pessoal sobre a Ucrânia, que falou, né, alguma autoridade da Ucrânia que falou sobre estar ali tranquilo de não ter aí nos próximos dias 16, 17, que era o que muito estava se falando, de acontecer um ataque já nesse momento, né, Rafa? O que estava acontecendo no fato, né, Débora, era quando o secretário de Segurança Nacional dos Estados Unidos, né, o John Sullivan, se não me engano, esqueci o sobrenome dele, que a gente traduziu aqui, o Jake Sullivan, enfim, a gente depois pega o nome corretamente, mas o importante é que ele tinha falado que existia uma ameaça a curtíssimo prazo de um ataque à Rússia, ou seja, nesse fim de semana um ataque à Ucrânia, desculpa, pela Rússia, nesse fim de semana isso poderia ocorrer, né? E o que a gente está vendo é uma outra questão aí, uma movimentação de fato agora, né, podendo se intensificar um pouco mais, a gente vai tentar achar, existe muita informação cruzada nesse momento, obviamente, né, a gente está falando aí de grandes potências do mundo inteiro se movimentando dentro da Ucrânia, mas uma coisa que a gente pode trazer muito claro é o seguinte, na capa do The Wall Street Journal, nesse momento lá fora, a gente tem, por exemplo, os Estados Unidos fechando a embaixada em Kiev, né, os Estados Unidos realocando as operações diplomáticas a 340 milhas a oeste para Lviv, no oeste da Ucrânia, enquanto aliados alertam que um ataque das forças russas à Ucrânia pode ser iminente. Isso é o que está na capa do The Wall Street Journal nesse momento. E também o Ocidente intensificando a diplomacia para evitar uma invasão da Ucrânia. A Ucrânia resistiu às exigências russas de abandonar seu alinhamento com o Ocidente, enquanto Moscou enviava mais tropas para a fronteira e o chanceler alemão Olaf Scholz se deslocava entre as duas nações na tentativa de evitar uma invasão russa. Então é isso que a gente está tendo agora. E nesse momento, saiu uma informação da CBS News de imagem de satélite mostrando uma movimentação de tropas russas para posições de ataque. E a informação foi dada por uma autoridade do governo dos Estados Unidos. Então, isso que a gente está aqui de olho, a gente já vai trazer aqui rapidinho, daqui a pouquinho, essa
movimentação, aí tentar trazer esse sinal aqui para a gente conseguir analisar juntamente dos nossos especialistas que estarão hoje com a gente aqui no programa, para a gente realmente entender sobre essa tensão que pode, obviamente, mudar todo o rumo do mundo inteiro, novamente, né, uma situação bem complicada que está lá fora. Mas, nesse fim de semana, pelo menos, né, na matéria que eu fiz mesmo, né, no sábado, você pode analisar, os cidadãos lá na Rússia e na Ucrânia estão tranquilos por enquanto. Pelo menos foi o que eu falei com os dois entrevistados, né? Principalmente a Paula Pereira, ela falou um negócio, Débora, muito interessante, de que os estrangeiros na Ucrânia, eles estão até um pouco mais tensos, né? O próprio Igor também falou isso, né? Porque no Brasil a gente não tem esse hábito de estar em guerra, né, aqui a todo momento. A gente não tem esse... Né, o Brasil nunca entrou numa grande guerra mesmo, pelo menos nos últimos 2 séculos, talvez, assim. Né? A gente entrou na Segunda Guerra Mundial no finalzinho, né? A gente não teve esses grandes ataques, né? Então, a gente não teve essa tensão, a gente não está acostumado a essa tensão. Mas na Ucrânia, principalmente, Débora, existe uma outra questão. Os cidadãos ucranianos também, de acordo com a Paula Pereira, né, que eu entrevistei, eles estão até meio num estado meio de tranquilidade, porque talvez, né, seja um pouco por conta da crise geopolítica que ficou tão comum nos últimos anos na Ucrânia. Já teve aquela questão da Crimeia, que, salvo engano, foi em 2014, né, que teve toda a tensão, todo aquele, né, desencontro. A Ucrânia é um país que naturalmente veio também né, de uma tensão geopolítica ali, né, da separação ali da União Soviética, em 1992. Você imagina, você está falando de 30 anos em que passou ali várias tensões geopolíticas, né, que então a população ali, por enquanto, não é notável nos supermercados, por exemplo, com estoque de alimentação ou alguma coisa do tipo, e a gente vai ficar de olho aqui na BMC News, né, Perfeito. Débora. E Débora, sobre as informações que você havia passado anteriormente, de certa tranquilidade ali no mercado internacional, por conta aí de algumas falas oficiais lá da Ucrânia, foi o secretário do Conselho de Segurança e Defesa Nacional da Ucrânia que disse à agência russa de notícias Interfax que não vê alta probabilidade de que a Rússia faça uma invasão em larga escala do território ucraniano nos próximos dias. O secretário explicou que na Ucrânia estão todos cientes dos riscos que existem no território, mas que a situação está absolutamente sob controle. Além disso, o secretário também disse que hoje não vê uma ofensiva em larga escala da Federação Russa acontecendo entre os dias 16 ou 17 de fevereiro. Essa informação foi dada aí ao longo do dia, por isso que vivíamos aí um clima de certa tranquilidade antes dessas novas informações de imagens de satélite, de um posicionamento diferenciado ali das tropas russas, né, Debs? Isso aí, maravilha, Gabriel, Rafa. Bom, a gente vai ficar acompanhando, pessoal, e como vocês já sabem muito bem, a gente fica sempre aí de olho, né, em cima da notícia de última hora trazer para vocês. Estamos aqui, sim, de olho em tudo isso que está acontecendo, a gente vai atualizar para vocês, mas eu quero lembrar que hoje aqui, além, né, dessas principais notícias do dia, de todas essas movimentações das bolsas aqui do Brasil e também de todo mundo, de todas essas tensões que estão acontecendo lá entre a Rússia e a Ucrânia, a gente também vai bater um papo aqui com o Marcelo Cipriano, que é economista e estrategista-chefe da Monte Capital, e também com o Guilherme Tiglia Alves, que é analista da Nord Research. Ele vai estar aqui também para bater um papo com a gente. Tá, então, antes eu quero também, de novo, aqui agradecer para o pessoal do chat que está sempre ligado em tudo que está acontecendo, né, meninos? Aliás, o Peter Santana que deu esse alerta que eu já corri para poder olhar o gráfico aqui, né, de 5 minutos do Ibovespa, para poder ver o que vinha acontecendo, olhar lá fora também para ficar ligado aqui, né, e atualizar aqui para vocês qualquer última notícia aí de última hora. E é isso, a gente vai continuando por aqui, a gente começa o nosso giro de notícias aqui do Brasil e daqui a pouco a gente volta com mais atualizações para vocês sobre tudo que está acontecendo por lá. Mas vamos lá então, falando aqui sobre o Brasil, falando sobre pedido de indenização, inclusive da Domo para Petronas, que foi rejeitado pela Câmara do Comércio Internacional. E quem tem os detalhes agora sobre isso é o Rafael Lara. Perfeito, Débora. A Domo Energia confirmou hoje a decisão do procedimento arbitral que saiu no dia 11 de fevereiro de 2022, ou seja, na semana passada. O procedimento havia sido instalado em 2019, quando a Domo alegou que a subsidiária da companhia, Malaya, violou os termos de um acordo firmado em maio de 2013 para aquisição de participação no campo de Tubarão Martelo, localizado na Bacia de Campos. Na ocasião, a Petronas fechou um acordo com a OGX para comprar 40% de participação no campo, por mais de 2,5 bilhões de reais. Mas desistiu 6 meses depois, pelo fato da antiga petroleira do empresário Eike Batista ter entrado em recuperação judicial. A companhia disse que na próxima fase da arbitragem, o tribunal decidirá sobre a forma de alocação dos custos relacionados à arbitragem, mas já tem expectativa de ser obrigada a arcar com certos custos por causa da arbitragem de fato. Débora.
Maravilha, é isso aí. Inclusive, deixa eu só abrir aqui para poder a gente dar uma olhadinha, expandir o mapa de calor aqui para quem está acompanhando a gente pelo Profit. Vamos lá para o nosso monitor de mercado para a gente acompanhar um pouquinho sobre o que a gente tem aqui nesses setores. Aliás, para falar um pouco sobre a Dom, como atualizar só a Dom, que o Rafa estava atualizando a notícia para a gente. Dom que está com a queda agora de 6,74%, tá? Nesse setor de óleo, gás e biocombustíveis. A gente tem aqui nas altas Prio 3, Raiz 4, Vibra Energia e Ultrapar. Prio 3 que vai subindo aqui 2,36, 2,4 nesse momento. Bom, os papéis de Petrobras vinham caindo bastante hoje. A gente tinha uma forte correção, inclusive, durante todo o período da manhã, nessa cotação do petróleo lá fora. Agora deu uma invertida aí no sinal com essas especulações aí, dessa movimentação dessa tropa russa. Então, a gente está vendo uma disparada já de imediato na cotação da commodity. Mas por aqui, por exemplo, Petrobras continua numa queda de 1,19%, Petro 4, Petro 3, 2,26%. Gente, o JP Morgan também reduziu a participação na BRF para menos de 5%. Mais detalhes sobre essa decisão do banco com Gabriel Monteiro. Perfeito, Débora. Foi a BRF que confirmou hoje que recebeu a correspondência do JP Morgan, informando que a instituição financeira possui instrumentos financeiros derivativos que representam uma exposição sintética inferior a 5% do capital da companhia. Essa mudança aconteceu por causa do recente aumento de capital da BRF e da liquidação de derivativos de liquidação financeira referenciados aí em ações ordinárias. Inclusive, como é que está o setor aí no gráfico, Débora? Vamos lá, vamos dar uma olhadinha aqui, trazer o setor de frigoríficos para a gente dar uma olhada. Olha só, Gabriel, olha só, caramba, cadê aqui? Frigoríficos, estou brincando de caçar palavra aqui. Mafrig está aqui nesse momento caindo 0,74%, é o papel que mais está caindo agora no setor. JBS cai 0,29%. BRF, a gente via atualizando aqui a notícia, 0,32% de alta. Minerva BIF 3 está subindo 1,2% aqui por enquanto, viu, Rafa? E vamos lá, porque olha só, nas notícias internacionais, voltando aqui a falar um pouco nessas tensões envolvendo a Rússia e a Ucrânia, inclusive a Ucrânia tinha exigido uma reunião urgente aí de última hora com a Rússia, os papéis e também com países da Organização para a Segurança e Cooperação na Europa, depois de acusar o governo russo de não compartilhar informações sobre seus grandes deslocamentos de tropas na fronteira da Ucrânia, que é o que pode estar acontecendo, inclusive, nesse momento. Mas o deslocamento aí pegando todo mundo meio que de surpresa. Mas a nossa correspondente internacional, Giovanni Locatelli, que também tem acompanhado toda essa situação de tensão entre os dois países, vai contar um pouco mais pra gente sobre isso, sobre essa exigência dessa reunião aí, do que deu. Vamos lá com a Giovanna. Os Estados Unidos disseram neste domingo que a Rússia pode invadir a Ucrânia a qualquer momento e pode criar um pretexto surpresa para o ataque. A Rússia tem mais de 100 mil soldados concentrados perto da Ucrânia, que não faz parte da Aliança Militar do Atlântico. O chanceler alemão Olaf Scholz viaja a Kiev nesta segunda e Moscou também para Vladimir Putin na terça-feira. Ele pediu que a Rússia diminua a escalada e alertou sobre sanções se Moscou invadir. Uma autoridade alemã disse que Berlim não espera resultados concretos, mas a diplomacia é importante. No que pode ser uma grande concessão a Moscou, o embaixador da Ucrânia na Grã-Bretanha disse à BBC que Kiev poderia desistir da sua tentativa de se juntar à OTAN para evitar a guerra. Concordando com a avaliação dos Estados Unidos de uma invasão iminente, um porta-voz do governo britânico disse que a Grã-Bretanha está trabalhando em um pacote de apoio militar e ajuda econômica para a Ucrânia, a ser anunciado nos próximos dias. O primeiro-ministro Boris Johnson viaja à Europa para obter apoio para encerrar o impasse com a Rússia. O ministro da Defesa ucraniano Oleksiy Reznikov disse no Twitter que Kiev recebeu até agora quase 1.500 toneladas de munições de aliados, entregues em 17 voos, incluindo cerca de 180 toneladas dos Estados Unidos. O Ministério da Defesa do Canadá disse que retirou temporariamente seus militares baseados na Ucrânia para um local não revelado na Europa. O Canadá, que abriga a terceira maior população da Ucrânia no mundo, depois da Ucrânia e Rússia, mantém uma missão de treinamento de 200 pessoas no oeste da Ucrânia desde 2015. Por questões de segurança, diversas companhias aéreas estão desviando rotas de voos, evitando o espaço aéreo onde a crise se instalou. A holandesa KLM disse que vai suspender os voos para a Ucrânia e a alemã Lufthansa também disse que estava considerando suspender os voos. E a gente fica acompanhando essa movimentação. Giovanna Locatelli, dos Estados Unidos, para a BMC News.
Obrigada, Giovana. Inclusive, só para atualizar vocês, as bolsas lá nos Estados Unidos agora, Dow Jones segue caindo 1,05%, S&P 500 1,02%, Nasdaq está caindo 0,61%. Lembrando que até o final da manhã, inclusive, né, as bolsas lá nos Estados Unidos, algumas estavam tendo queda, inclusive a S&P 500 caía, mas Dow Jones estava virando sinal para positivo, o Nasdaq veio operando também em alta desde o período da manhã, não eram fortes altas, mas tinha um certo alívio ali de tensões relacionado a isso, relacionado a essa questão da Rússia e da Ucrânia. Mas é agora, com essas últimas informações, essa especulação sobre essa questão da movimentação de uma tropa russa, acabou que as bolsas por lá foram expandindo perdas. E aqui no Brasil, deixa eu só diminuir aqui o setor de frigoríficos, que a gente estava falando sobre isso, né? Nesse momento aqui no gráfico de 5 minutos aqui do Ibovespa, deixa eu só trazer aqui para vocês, a gente tem aqui o Ibov zerado, né? 0,04% aqui nesse gráfico de 5 minutos, nesse momento. Inclusive, tenho aqui uma última informação para atualizar aqui vocês sobre, olha só, houve uma reunião mais cedo, inclusive, o presidente da Ucrânia tinha decidido por decretar um feriado nacional nessa quarta-feira, dia previsto para o ataque da Rússia. Até então era o que se falava, né, vinha falando bastante, que não, a gente até atualizou vocês sobre isso aqui na sexta-feira passada, né, Rafa, de que não iria ser esperado aí o fim dos jogos que estão acontecendo de inverno, né, lá em Pequim, e que isso já iria então, poderia já acontecer nessa semana um provável ataque, e aí começaram-se a falar nessas datas, 16 ou 17. Portanto, aí então, o presidente da Ucrânia tinha anunciado um feriado nacional nessa quarta-feira, dia que era previsto para o ataque da Rússia, e o governo ucraniano chamou o feriado de Dia da Unidade, né? Enfim, é mais ou menos vamos esperar os russos em casa, é quase isso, né, Rafa? E vai ter coletiva de imprensa daqui a pouquinho, né? Exatamente, a gente vai estar de olho aqui, o secretário de imprensa, né, o porta-voz, né, do Pentágono, John Kirby, vai falar daqui a pouquinho, daqui a 4 minutos, né, já está com o sinal já totalmente a postos aqui, né, eu vou fazer a tradução simultânea para a gente realmente poder dar uma olhada aqui. Eu acho que vai ser uma coletiva, inclusive, né, prevista agora. Saiu há pouquíssimo tempo o lembrete na PBS News, né, que é a rede nacional pública norte-americana, né, que obviamente você pode aplicar, né, o sinal, porque é uma rede pública. Então a gente vai estar aqui trazendo a tradução simultânea aqui. Creio que seja o único lugar no Brasil que vai estar trazendo essa tradução simultânea. Acho muito difícil alguém estar aqui, então a gente vai estar aqui de olho na informação aí para ver de fato o que os Estados Unidos estão pensando, né? Não preciso falar aqui da importância do Pentágono em relação a qualquer tensão de defesa, né, dos Estados Unidos, né? Então é isso aí, a gente vai estar de olho aqui. Daqui a 3 minutos começa, quer dizer, daqui a 3 minutos acaba aqui o lembrete do YouTube, né? E aí a hora que isso aqui vai sabe começar. Que a coletiva de imprensa é sempre assim, né? A hora que aparecer por lá, na hora que começa e é assim e se mesmo. Demorar demais é para ficar ressapiado. Estamos de olho aqui, eu tô aqui só de olho no que está acontecendo para poder a gente passar. Enquanto isso, gente, vamos falar sobre chips semicondutores, né, Gabriel? Que, aliás, bateu recorde aqui em meio de toda essa crise que a gente vem vendo. Houve um recorde de vendas dos chips semicondutores nesse ano de 2021, é isso mesmo? Isso aí, Débora. Em meio a toda essa crise de chips ao redor do mundo, a Associação das Indústrias de Semicondutores disse hoje que as vendas globais de chips atingiram um faturamento recorde em 2021, de quase 550 bilhões de reais. Esse valor, Débora, indica um aumento de 26,2% na comparação anual. E, além disso, de acordo com a entidade, o segmento deve desacelerar e avançar 8,8% neste ano. Segundo o presidente executivo da associação, ainda existe uma tendência muito forte para o aumento da demanda, mas deve ser visto mais esse efeito de estilingue que aconteceu na pandemia, Débora. Maravilha. Vamos ficar acompanhando aqui, que a gente sabe que isso também tem causado um problema de escala global, inclusive, né, Gabriel? Vamos ficar de olho nisso. Bom, e o mercado melhorou as projeções das contas públicas do governo em 2022. Houve uma redução do déficit, é isso mesmo, Rafa? Exatamente, Débora. O mercado financeiro reduziu o prejuízo do resultado primário que o governo federal terá em 2022 para 74 bilhões de reais de déficit público. Antes, a expectativa era de prejuízo de 88 bilhões e 600 milhões de reais, de acordo com o relatório da Prisma Fiscal do Ministério da Economia, divulgado nesta segunda-feira. A dívida bruta do governo geral em 2022 também sofreu uma melhora, de 84% para 83,55% do produto interno bruto. Para 2023, as projeções de mercado indicam um déficit primário de 58,2 bilhões de reais no governo central e dívida bruta de 86% do PIB. Débora.
Maravilha. Rafa, eu já consegui aqui umas imagens que estão circulando aí na internet, inclusive, sobre essa movimentação das tropas russas. Essas seriam aqui, olha, os vídeos, aí, inclusive, estão circulando já pela internet em vários lugares. Essas seriam as tropas, inclusive, a tropa russa aí já tentando, já posicionando equipamentos, né, se posicionando, inclusive, nas estradas. Olha isso, essas seriam as imagens dessa movimentação e dessas tropas russas em movimentação. Essas são as imagens que estão circulando na internet, né, agora, né, e aí a gente teve aí acesso a essas imagens, inclusive divulgadas em algumas redes sociais já, estão circulando. Essas seriam as imagens da movimentação dessa tropa russa. A gente, claro, ainda está aguardando ter essa transmissão ao vivo, essa coletiva de imprensa lá dos Estados Unidos, para qualquer momento atualizar para vocês. Tem alguma novidade sobre isso aí, Rafa? Ainda não, ó, daqui a pouquinho vai começar, já esgotou aqui o alarme já aqui, né, da transmissão, né? Então deve começar a qualquer momento a coletiva de imprensa aí do secretário, o porta-voz, né, do Pentágono, John Kirby, que a gente vai trazer aqui na BMC. A gente vai estar de olho aqui, né, em toda essa questão, né? E enquanto isso também a gente está esperando algumas imagens aí a mais, né? A gente trazendo aqui também essas imagens dessa movimentação aí da Rússia, possivelmente, né? A gente precisa lembrar que ainda não foi confirmado. Exatamente. Pode ser, né? Pode ser que seja um vídeo. Esse é o problema desse tipo de questão, né? A gente está aqui no Brasil, Ocidente, né? Então, o negócio está acontecendo lá do outro lado do mundo. Então, pode ocorrer muita informação aqui desencontrada. A gente vai tentar trazer aqui um norte, né? Para a gente conseguir saber o que está acontecendo, e a gente vai junto nessa, entendeu? Então, nesse momento, como está uma correria absurda, e justamente por conta dessa correria, né, de tensão, as bolsas nos Estados Unidos despencaram, Débora. O S&P 500 aí caindo mais de 1%, Dow Jones também, Nasdaq incrivelmente caindo só 0,3%, né? Agora 0,7%, só porque eu falei do incrivelmente aí, foi para 0,77% de queda aos 13.689 pontos, S&P 500 caindo 1,08%, Dow Jones 0,9%. A única coisa que sobe lá nos Estados Unidos é o petróleo, subindo 2,11%, obviamente por conta de toda a tensão na Rússia, aí que a gente sabe que isso faz o petróleo subir também. E o título nos Estados Unidos, né, de 10 anos, caindo 1,97% nesse momento. Débora, a gente está esperando aqui o John Kirby começar, então lá, né, a rede pública norte-americana começar. A gente vai estar de olho aqui na BMC para trazer sempre a informação. Atualizando também, né, que os petróleos seguem subindo, né, Rafa? Barril de petróleo, inclusive, que hoje pela manhã passou a manhã inteira em queda. Agora a gente já tem o WTI subindo 2,45%, o Brent subindo aqui 1,96%, o Brent já está aqui a $96,29, inclusive já bem próximo aí dos $100. A gente sabe que essa é uma das grandes preocupações, inclusive, se algo, né, acontecesse, essa invasão realmente se concretizar. Esses são os primeiros efeitos colaterais dessa invasão, seria justamente nesse abastecimento do petróleo. Existe uma especulação e uma tensão muito grande relacionada a isso. Vamos continuar de olho por aqui, voltando aqui para o Brasil, gente. O Brasil bateu recorde, falando em petróleo, como eu já estava aqui falando para vocês, combustíveis em 2021. Segundo informações da ANP, e é o Gabriel Monteiro que tem mais detalhes aqui sobre esse recorde, né, Gabriel? Recorde de vendas e os preços aumentando cada vez mais, né, Débora? A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis informou que o Brasil comercializou 139 bilhões e meio de litros de combustíveis em 2021. Esse montante indica aí uma alta de 6% em comparação com 2020 e representa o maior patamar da série histórica iniciada em 2000. Somente as vendas de gasolina somaram 39,3 bilhões de litros no ano passado, o que indica uma alta de 9,7% na comparação anual, Débora. Maravilha, gente. Antes da gente ir para o papo aqui, né, inclusive com o entrevistado, lembrando que a gente vai ter entrevista ainda rolando por aqui, lembrando que a gente, né, vai trazer aqui em primeira mão para vocês qualquer coletiva de imprensa que a gente já está aguardando lá dos Estados Unidos. Quero só atualizar para vocês aqui, ó, no gráfico de 5 minutos do Ibov, que de novo voltou a cair 20%. Nesse momento é 113.568 pontos, mas a gente continua ainda aqui com o varejo liderando alta, 5,44%, com Pets, na verdade, né, porque está bem pontual aqui essas altas, já que a gente também tem aqui alguns papéis do setor de varejo em queda, como a Via e Petrobras, liderando perdas agora, Petri 3 e Petri 4. Petri 3 caindo 2,23% aqui nesse momento. Oi, Rafa. Começou aqui, viu, a coletiva, então aqui, vamos lá, vamos ouvir. Do John Kirby. Estou esperando aqui para colocarem aqui o sinal para a gente aqui. Assim que a gente puder, a gente vai aqui direto lá dos Estados Unidos, né, na PBS, aí para a gente trazer. Maravilha. Vamos só atualizar enquanto o pessoal... tá aí, já temos o sinal, então vamos ouvir.
Temos o áudio? Isso, boa. Secretary Austin will to meet with the Lithuanian president, the prime minister, the minister for national defense as well. Again, to reaffirm that the United States stands with Lithuania and the Baltic states, working together to strengthen Os secretários de todos os países, Estados Unidos, Ucrânia e outros países da OTAN estiveram unidos para reafirmar que os Estados Unidos está sim ao lado dos países aí da Ucrânia e também da counterparts from Lithuania, Estonia and Latvia together, and he'll have a chance as well to visit with some U.S. service members that are there in Lithuania. On another note, I'd like to announce that the Secretary has appointed Dr. Eric D. Evans to serve as the chair of... Okay, it's not here. I'm missing os Estados Unidos some apontou. sentences here. Só um segundo. Que deu problema não. I'm going to... we will announce this later after o que aconteceu é o porta-voz do Pentágono, John Kirby, afirmou que elegeram uma pessoa para a cadeira de alguma coisa que ele não conseguiu ver ali no tablet dele. Então está esperando ali recarregar o tablet. Can you give a little bit more detailed description of the lay of the land there, like in recent days, for example, have some of the ground units that were in larger assembly areas moved out closer to the border into what might O repórter está perguntando para o John Kirby se ele pode dar alguma noção de como está realmente a movimentação russa lá na fronteira com a Ucrânia. 24 to 48 over the course of the weekend, Mr. Putin has added military capability along that border with Ukraine and Belarus. O presidente Putin adicionou nas últimas 24 a 48 horas mais poderio militar nessas fronteiras com a Ucrânia. So he continues to add to his readiness. He continues to give himself more options. Então ele continua colocando mais forças militares e dando mais opções para ele de ataque. Não posso dar noções específicas de movimentos das tropas deles. E não é uma lógica muito inteligente de fazer isso de alguma maneira. His readiness, should he choose to go down a military path here. Should he choose to invade again, he is doing all the things you would expect him to do to make sure he's ready for that option. Se o presidente Putin decidir colocar como tática ir todavia com um ataque militar em cima da Ucrânia, o que eu posso dizer é que ele está agora com todas as cartas na mesa. Ele está andando para isso. Se ele quiser fazer isso, existe a opção dele não querer. Ele continua fazendo as coisas que você espera que alguém que queira ter um ataque militar, fazer um ataque militar à Ucrânia, irá realizar. Então, os treinamentos aos soldados, colocando mais soldados militares na fronteira com a Ucrânia. Foreign Minister Lavrov said earlier today that, or seemed to indicate that he still thinks there's Obviamente, os Estados Unidos não quer isso, os ucranianos não querem isso, ninguém da OTAN quer esse tipo de ataque militar. Até mesmo o último secretário falou que existe um espaço enorme para que isso seja resolvido com diplomacia e não precise ir para o ataque militar. We still don't believe that some final decision has been made. A pergunta da repórter foi sobre a declaração do Putin na reunião dele com o secretário de segurança da Rússia, de que ele não gostaria de atacar mais a Ucrânia. John Kirby, então, afirmou que ele não acredita 100% na palavra de Putin em relação a isso. Ele não acredita que, de fato, Putin queira dizer isso pelas últimas movimentações dele. Nós temos dito nas últimas semanas, últimos dias, de que o ataque militar da Rússia à Ucrânia pode ocorrer a qualquer momento, daqui a qualquer dia, qualquer semana, principalmente nesse meio das Olimpíadas também. Então pode ocorrer sim nessas últimas movimentações do Putin.
E justamente nós temos, nas últimas conversas, uma preocupação por essa movimentação do Putin em relação ao possível ataque militar. Ele tem essa opção. Caso isso ocorra, qual vai ser a resposta dos Estados Unidos? Qual vai ser a resposta dos Estados Unidos caso isso ocorra, ou do OTAN? That the United States would respond swiftly with severe economic consequences. I won't speak for the O alliance. presidente Biden já falou por várias vezes que as sanções econômicas serão aí extremamente duras contra a Rússia. E eu não posso falar pela OTAN. Our contribution to the response force more ready, and so we've done that. Nós trouxemos também uma força militar muito mais forte nas últimas semanas para ajudá-los. Trouxemos uma força para ajudá-los. I'm not going to talk about what specifically we're seeing on the ground when it comes to unit by unit. What I would tell you is that we continue to see him advance his readiness. Eu não posso falar o que nós temos visto a cada metro por metro, quilômetro por quilômetro, na lógica de guerra. Mas o que eu posso falar é que o presidente, a Rússia, tem feito uma movimentação muito suspeita para o ataque à Ucrânia. The U.S. Navy has yet to pinpoint the exact location and depth of that F-35 that was involved in an accident. By extension, hasn't been able to secure that area in the South China Sea. You've said several times from the podium that the F-35 is U.S. property, and you have no concern that other nations or entities will try to pilfer it. What gives you confidence that the Chinese will abide by international protocols regarding ownership and salvage, given they've ignored other international court rulings regarding the South China Sea? It's not about confidence that the Chinese will or won't do anything, Tom. It is our property. It is not uncommon. Não é sobre qualquer confiança se a China vai fazer ou não alguma coisa nesse meio tempo, mas sim sobre a postura que eles vão tomar em relação à nossa própria confiança com eles em toda essa tensão. E estaremos ali trabalhando todo dia para ver todas as movimentações possíveis em relação a isso. Shoigu said this morning that they are going to end soon, or they are even ending some of their military exercise. Agora pergunta novamente sobre a declaração de Putin de que iria acabar com os ataques militares, com os treinamentos militares na fronteira com a Ucrânia. I'm not challenging his word that he's ending exercises. That's not the point. Eu não vou questioná-lo, tentar questionar a integridade, a honestidade dele, não é esse o ponto. O ponto é que ele tem um número enorme naquela fronteira, de soldados naquela fronteira na Ucrânia. Inclusive, isso daqui, dando minha opinião, isso é uma mudança boa, pode até ser uma palavra boa que nós iremos incentivar, de que ele vai mudar a movimentação da Rússia em relação à Ucrânia. Mas nós não acreditamos que seja simplesmente apenas um treinamento de inverno no meio disso tudo. They could, if in fact these troops are done their exercises, they could send them back to their home garrisons. Se eles de fato estão acabando com toda a tensão militar nesse sentido, se ele realmente vai cumprir o que ele está falando, ele pode tomar uma decisão um pouquinho mais forte e retirar essas tropas militares, essas tropas armadas e mandá-las para casa. Não precisa ficar na fronteira com a Ucrânia. It's a piece of the Russian playbook to lay down a foundation for these military action with cyber operations, information operations. Toda a questão de informação, de dados que temos visto encontrados
Pode também ser uma estratégia da Rússia para tentar arrumar a casa, né, arrumar a mesa para poder ter esse ataque. Nós estamos vendo muito de perto tudo isso e também todas as táticas que a Rússia pode tomar no ataque. E justamente por conta disso, nós acreditamos que temos que ter transparência sobre todo esse perigo iminente de um ataque da Rússia à Ucrânia. Não acreditamos em algo, um treinamento tranquilo no meio disso tudo, apenas para treinamento militar. Was a threat to their national security. So I can't speak with specificity today that of anything that is glaringly obvious, except to go back to what we said before about the things we have seen in the intelligence about their preparations for those kinds of non-kinetic. As coisas que nós temos visto, principalmente não conectadas, não conexas com o que a Rússia está falando, principalmente de treinamento militar na região, colocando mais militares ali na fronteira, nós estamos aqui de olho, principalmente se isso pode ser um ataque da Rússia à Ucrânia e estaremos preparados para caso isso ocorra. The secretary is leaving tomorrow morning for Brussels. O secretário está... O secretário norte-americano está indo para Brussels, se eu não me engano é Bruxelas, se eu não me engano, para poder conversar com os outros líderes sobre toda essa questão. John, what role is China playing in this whole... Qual que é o papel da China em toda essa tensão da Ucrânia, Rússia? E o secretário de Defesa está preocupado com essa participação da China? Nós certamente estamos vendo essa aliança um pouco mais pública entre China e Rússia que tem crescido. Further evidence that China has decided that they're going to stand alongside Russia. E nós temos visto também que existe um indicativo de que a China poderia estar ao lado da Rússia nessa tensão. Tacit support, if you will, for Russia is deeply alarming. And frankly, e existe também a questão de toda a ajuda que a China pode dar para a China, de a China dar para a Rússia, desculpa. I had a question for you about some of the comments the president made in his interview with Lester Holt. He said in that interview that he was, quote, not told about what commanders were observing on the ground in Afghanistan. And I'm just trying to get some fidelity on that because it would seem to me that the secretary and the chairman are tasked with communicating to the president what troops on the ground are seeing. So could you help me understand what responsibility that the secretary and the chairman have for the president not getting essential information from commanders on the ground on the final days of the war? Nancy, what I would tell you is throughout the month of August, in fact, well before the month of August, there was a very robust teve uma mudança muito grande desde o mês de agosto no processo de decisão da Rússia. E nós, inclusive, começamos a nossa mudança de postura de guerra desde de abril, maio do ano passado, e não fizemos isso do nada, nós fizemos isso pautados em algumas questões e algumas decisões dos Estados Unidos. E nós juntamos com quem estava no comando na época para ver como iríamos proceder da melhor maneira possível. Larger interagency meetings as well as private sessions that they have weekly with the president. E também, não só na maneira pública de se fazer isso, mas também em reuniões privadas com o próprio presidente. Os comandantes no nível tático absolutamente tentam tomar todas as melhores decisões
a todo momento em situações extremamente difíceis. Their prism in the moment there at the airport. There were other perspectives at a strategic level. E tivemos, tem como você ter qualquer outra percepção em outros níveis também. Mas no nível de estratégia, de tática, nós tentamos tomar a melhor postura possível. Literally daily touches between the secretary and the chairman and leaders on the ground there at the airport. So the information flow was strong, but at no time Mas did the national security nós tentamos continuar com a estratégia, principalmente de uma maneira forte e a qualquer momento. Mas tentamos não ter tensões militares para a situação, poder ter uma certa paz. E tentamos fazer da melhor maneira possível, mesmo sabendo inclusive que os documentos de conversas poderiam sair a qualquer momento, de maneira transparente e correta, melhor maneira transparente e correta possível. Então, estamos na maneira de parar ou ir deixando mais lento essa saída. O trabalho continua da mesma maneira, não perdemos o foco e estamos tentando retirá-los de lá da maneira mais segura possível. Se nós tivéssemos totalmente o controle, seria semana passada, meses passados, perdão. By those family members and get them to safety here in the United States. Yep. Let me go to the phones. Jeff Schogel. Thank you. The United States is Ele agora está ouvindo as perguntas vindas por celular. War is likely, including closing the embassy in Ukraine. Is there any chance that U.S. troops in Europe might be, is it possible that Europe might be part of the combat zone tax exclusion, in which troops in Europe would not pay taxes on their pay? Jeff, the president has made clear that U.S. troops are not going to be fighting in Ukraine. The troops that we have added to the already 80,000 that are based in Europe are going to reassure our allies and our partners to deter aggression against the Vale lembrar que as nossas tropas norte-americanas não vão estar na fronteira lutando. Nós reforçamos o poderio militar que já tínhamos lá de mais de 80 mil soldados para tentar defender o povo ucraniano. E, além disso, como forma de punição à Rússia, caso eles realizem um ataque, nós iremos colocar essas sanções maiores, essas taxas maiores. Não consegui ouvir. When we briefed this out, we indicated that a total of 7 individuals were killed, 3 of them of the 7, of course, were Mr. Abdullah and then his lieutenant on the second floor, as well as his wife, who was in fact a combatant. So of the 7 that we have talked about, we know 3 of them were combatants, and that's the estimate that we have right now. But we have certainly seen numbers higher than that. And we're not in a position to dispute those numbers because we didn't stay on site. Fizeram agora uma pergunta justamente sobre uma outra questão não relacionada à tensão de Rússia e Ucrânia, mas sim sobre o caso do Ghassan Abdullah al-Sharbi, salvo engano aí, dos desafios para sucessivas administrações dos Estados Unidos de colocar supostos soldados de infantaria da Al-Qaeda a julgamento na Baía de Guantánamo. Então, uma outra pergunta aí sobre Guantánamo. But we do believe a sense of humility here. We don't know. We can't confirm that there weren't others that
that Mr. Abdullah decided to take with him when he exploded that device on the third floor. Janie. Justamente foi um saudita detido extrajudicialmente nos campos de detenção da Baía de Guantánamo. Seu número de série de internação em Guantánamo é 682. Ele se formou em engenharia elétrica pela Embry, capturado em Faisalabad, no Paquistão, em 2002. Foi transferido para a Baía de Guantánamo no final daquele ano e está em Guantánamo desde 2016. That is a question for the South Korean government to answer. Fizeram uma pergunta agora sobre a questão da Coreia do Sul em toda essa tensão e o John Kirby respondeu: você tem que perguntar para a Coreia do Sul, não para mim. We've noted, and I've said before, that many of our other allies in NATO are also finding ways to support Ukraine, but excuse me, those are sovereign decisions that each nation state has to make for themselves, and I wouldn't get ahead. E nós não vamos nos meter em decisões do Oriente. Nós vamos aqui tomar as decisões mais focadas no Ocidente. Does DoD have any air defense trainers on the ground in Ukraine? No. Does DoD consider a Russian movement into the Donbass a new incursion? Yes. And can you elaborate on Já trago o resumo das Austin's três. thinking was for pulling the Florida National Guard trainers out of Western Ukraine? I think we said it quite clearly in our statement. It was an abundance of caution. Again, given the mosaic of the information. O repórter perguntou sobre algumas coisas. Primeiro ele perguntou sobre a questão em Donbass, se essa concentração de soldados ali em Donbass, ele acredita que seja uma ameaça à Ucrânia, um ataque da Rússia à Ucrânia. Ele disse que sim. Ele perguntou se ele poderia falar sobre situações do treinamento da Rússia, em toda aquela questão. Ele falou que não. There's also another small contingent of other U.S. military in the country, not just the Marines at the embassy, but Tem também there's some special forces there. Can you say that as of now, all U.S. military forces that are deployed in Ukraine have been taken out or ordered out? I would tell you that there remains a small amount of U.S. military personnel in support of our diplomats. Existe uma pequena parcela ainda de tropas militares para ajudar nossos diplomatas lá na Ucrânia, junto com os norte-americanos. Então, sim, existe uma pequena parcela lá para ajudar a retirada dos diplomatas de Kiev. We talked about this at the time. I mean, again, we continue to see a continued build-up of Russian military forces. Nós continuamos vendo uma construção da Rússia em cima desse ataque à Ucrânia. Nós continuamos vendo isso e não é hora, inclusive, de falar se devemos retirar ou não as tropas. Nós vamos falar sobre isso quando realmente tiver uma sinalização da Rússia de que a guerra, de que eles não irão atacar a Ucrânia. E aí nós retiraremos nossas tropas. And I didn't rule out the fact that additional and airborne soldiers would go. The Secretary held them in reserve. He decided that now was the time to send them. Nós tínhamos 70 mil soldados lá, e aí nós não sabíamos o momento certo de mandar as tropas para a Ucrânia, então agora o secretário tomou a decisão de mandar os outros 80 mil soldados para lá. These F-22s are going to join a range of joint coalition and allied partner combat air capabilities that are already based. Os F-22 vão no combate, principalmente em relação ao alcance e também a ajudar a reconhecer o território. Its tacit support to Russia during that meeting on February 4th for an invasion of Ukraine? The statement itself reads, in our view, as tacit support. A nossa nota já diz plenamente o que nós acreditamos sobre o possível ataque da Rússia à Ucrânia. You're right, I don't. Okay. Guessed right. Well, you talked about more capabilities being brought in even over the last 20 Você disse que não sabe exatamente quais são as intenções da Rússia nesse possível ataque à Ucrânia. Ele disse que
de fato, eu realmente não sei. Just broadly speaking, Matt, we've talked about the presidents as providing him combined arms capabilities, right? So it's infantry, it's armor, it's artillery, it's air and missile defense, as well as offensive air. I mean, he's got a lot of combat aircraft now at his ability. He's got significant naval power inside the Black Sea, and not lost on anyone that nós sabemos justamente sobre todo o apoio de infantaria, de armamento, de militar mesmo, ali, principalmente no Mar Negro, que está ocorrendo. A Rússia também tem ali lógica de operações especiais, um tamanho enorme de militares por ali para caso ocorra esse ataque. Nós não sabemos a intenção da Rússia realmente em relação a tudo isso, mas nós sabemos o poderio militar deles, que é enorme. Across the whole spectrum of military capabilities, and I think I'd probably just leave it at that. And but you also talked about sustainment, and we have definitely seen in recent weeks adding logistics and sustainment capability. Nós vimos uma mudança muito clara de postura da Rússia nas últimas semanas, de aumentar o poder militar. E se ele quiser, ele pode ali atacar muito forte. Ele colocou todas as cartas na mesa para caso ele queira optar por um ataque militar à Ucrânia de uma maneira forte. Então vimos essa adição com uma certa preocupação. That you're sending to Poland, that they're staying away from any harm's way in case if there is an invasion. Would their location be pretty much central Poland and nowhere near border? Para a questão sobre a Polônia. Where he's going to put these troops, Tony? They're going to be sent over there for a range of potential contingencies. They're multi-mission capable, as you know. Vamos mandar ali justamente por uma questão de qualquer emergência que seja necessária. E quais são as ajudas que vão ser necessárias, principalmente na evacuação de pessoas na Polônia. Então, se essa é a missão de evacuar as pessoas ali que estão em volta, você precisa ter seus soldados preparados, principalmente nas fronteiras. And there's no approval to put these troops into Ukraine. They're being sent to Poland. They're going to stay in Poland. Se nós mandamos alguma tropa para a Polônia, nós continuaremos com ela na Polônia. Ela não vai sair dali para ir para a Ucrânia. Eu não posso falar do nível de tropas da Ucrânia. I would tell you that we have been very transparent with our Ukrainian partners about the intelligence assessments that we've been seeing and the things that we've been seeing in that environment. And I'm comfortable and confident that it has been Nós estamos extremamente confiantes de que temos detalhes suficientes, inclusive, de que estamos convencidos de que sim, pode ocorrer esse ataque a qualquer momento. Some questions on Russia and Ukraine. First, was the Pentagon aware that the Ukrainian president was going to post on Facebook today about Russia invading on Wednesday? And also, for weeks, you and others in the U.S. government have been sharing information about possible Russian false flag operations, how Russia could launch military action in Ukraine. Are there any indications that the warnings from your podium and others has done anything to change Russia's calculus? And if not, was it worth it? And finally, if I may, has the U.S. been asked by any allies or partners in Eastern Europe for help preparing for an influx of refugees as a result of anything Russia might do? Foram 3 perguntas do repórter. A primeira delas sobre a questão da possível reunião entre os presidentes da Rússia e Ucrânia para quarta-feira, principalmente o post do presidente da Ucrânia no Facebook sobre essa questão. E a outra pergunta dele, inclusive, foi sobre o fluxo de refugiados, se estão preparados para um possível fluxo de refugiados ucranianos
que saiu. Primeiro, o John Kirby falou que não tem uma conta no Facebook para ver esse post, então ele não pode comentar. Mas que, poxa vida, ele é o presidente da Ucrânia, então ele pode postar quando quiser, a hora que quiser, o que quiser, no caso, quem sou eu para falar alguma coisa dele? Então eu vou ficar de olho se a gente teve alguma notificação, alguma atualização disso. Sobre essa possível indicação de uma paz falsa, nós estamos de olho, principalmente na inteligência norte-americana, de que isso estaremos de uma maneira realmente para explorar toda essa questão. O foco das tropas que estão indo para lá são vários, no caso. Eles estão prontos para várias missões, mas principalmente para assistência ao povo ucraniano e para ajudar da melhor forma possível, e eu sei que eles conseguem. Não sei como isso vai acabar sendo, como é que eles vão acabar andando assim, mas as tropas norte-americanas nos Estados Unidos, na Europa, irão ajudar da melhor maneira possível. E de maneira flexível também. E também ajudaremos de qualquer maneira também no fluxo de refugiados, principalmente fora da Ucrânia. But it gets to an outcome here that doesn't have to be. There shouldn't be a need for evacuation assistance. There shouldn't be a need for people to não tinha que ter uma necessidade de evacuação a qualquer momento, nem também de que isso tivesse que chegar nesse nível. E não mostraram ainda nenhuma sinalização de que vão frear toda essa situação do possível ataque. Tínhamos que andar dessa maneira militar. E vale lembrar, são vidas ucranianas, são vidas russas, são vidas, além das norte-americanas também, que estarão envolvidas. E isso vai sim, se tiver um ataque, realmente vai ser algo extremamente sangrento. Então, nós queremos uma lógica de evacuação, mas eu queria lembrar, não há necessidade para esse conflito militar. A Rússia pode sim recuar em relação à sua ameaça militar. Existe diplomacia para lidar com isso. Eu sei que está no poder de Putin de tomar a decisão correta agora. E agora, realmente, a gente espera que ele faça isso da melhor forma. Ok, obrigado, estou indo embora. Forte abraço. E é isso que aconteceu, Débora. Essa, então, foi aí a coletiva de 45 minutos do John Kirby, o porta-voz aí do Pentágono, né? Já saiu ali. Nossa, olha como é que eu estou, gente. Eu vou aqui, eu vou esticando aqui, eu só vou vendo ali a TV. Enquanto você vai se esticando aí, Rafa, deixa eu tomar água aí. Eu vou atualizando aqui, inclusive, o impacto disso diretamente nas bolsas, né, aqui do Brasil e do mundo, principalmente começando lá pelos Estados Unidos. Bolsas americanas que já vinham aqui, né, pouco antes dessa coletiva começar, já tinham virado aí para queda, chegaram a bater mais de 1% de queda. Agora a gente tem, olha só, Dow Jones caindo 0,91%, S&P 500 está caindo 0,8% agora nesse momento. A gente também tem Nasdaq caindo 0,4%. Nas commodities a gente tem alta, o Brent e o WTI reduziu um pouquinho ganhos, mas ainda sobe 1,57%, com o barril cotado a $94,56. E aí a gente tem o Brent subindo 1,22%, com o barril cotado a $95,59. Inclusive, chegou aqui o Brent mais cedo a passar da casa dos $96. Aqui no Brasil, olha só, no gráfico aqui de 5 minutos, deixa eu só trazer aqui, né, o último candlezinho aqui dos 5 minutos, esse gráfico do Ibovespa, queda de 0,06%.
né? No dia a gente ainda está conseguindo manter, ó, uma alta, mas 0 a 0 praticamente, a gente devolveu todos os ganhos que a gente vinha tendo aí na Bolsa aqui do Brasil, do Bovespa, que no final das contas vinha descolado, né, das bolsas americanas, o índice. No final, tanto das bolsas americanas como das bolsas europeias também caíram bastante hoje, principalmente DAX lá na Alemanha, já refletindo essas tensões, inclusive, né, entre Rússia e Ucrânia. A Bolsa Asiática também, que aí teve forte queda lá no Japão, já refletindo também essas tensões. Então, de última hora aqui, a gente vem devolvendo os ganhos, e o Bovespa está no 0,07 ainda, sinal positivo, no gráfico de 5 minutos cai. Aí o dólar, nesse momento, está caindo 0,65%, cotado a 5,23. Vou ampliar aqui o nosso monitor de mercado, para quem está acompanhando aí, gente, pelo Profit, já abre aí para acompanhar essa movimentação no momento. A gente tem BID11 liderando altas agora, 6,9%. Depois do BID11, a gente vê com PETS, 6,35%, PETS que vem aparecendo nessas altas do dia desde mais cedo. A Ipera está subindo 4,15%, também tem Dexico subindo nesse momento mais de 3%. Temos hoje também resultado para Banco do Brasil, assim que acabar, né, o pregão, a gente tem alguns resultados aí que já estão deixando aí, né, os investidores na expectativa. 1,12 para Banco do Brasil. Mas aí, olha só, nas quedas, né, com essa volatilidade toda que a gente vem acompanhando, com esse aumento de tensões, né, a qualquer momento lá na Rússia, a gente tem aqui a Petrobras, que desde mais cedo, né, vem acompanhando uma queda na cotação do petróleo que vinha corrigindo a disparada de última hora da sexta-feira. Aí agora, né, com tudo isso, com essa notícia de que tropas russas estariam ali se movimentando, algumas imagens eu mostrei para vocês, o que está circulando na internet, né, as imagens que estão circulando por aí, de algumas tropas ali se caminhando, filas, né, com equipamentos russos que estariam se movimentando para locais e para posição de ataque. Essas eram as informações iniciais que a gente tinha. A gente tem aí, então, Petrobras caindo 2,61. Né? Nesse momento, o Petro 3 é que lidera aqui essas perdas, mesmo com a cotação do petróleo tendo invertido, tanto aqui, ó, disparando, né? 1,74% para o WTI e 1,36% para o Brent nesse momento. Esse é o cenário que a gente tem, por enquanto. Tá, Rafa? A gente vai ficar acompanhando, claro, inclusive a gente vai ter fala do Biden, isso daqui a pouquinho, Rafa? Eu tô checando aqui, né? Tem muita informação desencontrada, a gente vai ter Biden, Voz da Consciência aqui, equipe de produção que está checando aqui, tem muita coletiva de imprensa saindo agora, inclusive, com toda essa situação, muito sinal também desencontrado, né? Então a gente está fazendo uma apuração rápida a todo momento, se vai ter Biden daqui a pouco ou não. Então a gente traz aqui tudo bonitinho, mas antes vamos chamar o Marcelo, o Cipriano, ou Débora, para a gente comentar justamente essa questão dos Estados Unidos aí, né? A gente está vendo essa movimentação, a gente viu, né, o porta-voz do Pentágono falando que não acredita muito nessa coisa da Rússia dar uma recuada não, que não adianta só falar, tem que tirar os 150 mil soldados da fronteira, né, Marcelo? Boa tarde para você, viu? Boa tarde, Marcelo. Boa tarde, Rafa. Boa tarde, Débora. Concordo com o Rafael também. Foi a primeira vez que eu vi na TV brasileira uma coletiva de imprensa do porta-voz do Pentágono com tradução simultânea. Pô, legal. Todo o mérito aí do nosso garoto Rafael Lara, inclusive sou fã, o pessoal lá no chat também estava falando sobre isso ainda há pouco, ele consegue ter essa cabeça para dividir, porque não é fácil não fazer isso, hein? Tem que ter probleminha, entendeu? Tem que ter probleminha para fazer isso daqui aqui ao vivo, entendeu? Não tem jeito não. Marcelo, manda bala aí, meu querido. Olha, eu até... Bom, é um momento, né, de redução geral de riscos. Na sexta-feira a gente havia reduzido o risco aqui na Mon Capital. Hoje já tínhamos reduzido mais ainda, hoje de manhã, antes mesmo de ver a coletiva aí. Mas eu tenho uma visão até um pouco diferente, assim, a gente lê aqui, conversa e consegue de informações, né? Nós estamos vendo muito essa história, né, da Rússia e a Ucrânia desse ponto de vista ocidental, né? E eu diria assim que se a gente se coloca no lugar do Putin, ele está conseguindo boa parte do que ele quer sem invadir a Ucrânia, né? Basta ele ameaçar, né? Então, eu tenho a impressão que a gente está vivendo muito mais uma situação que deve se estender sem uma invasão, né? Os mercados vão ficar voláteis, né? Mas o Putin, ele cria um problema para o Biden, ele já enfraqueceu o novo governo da Alemanha, o governo da França tem eleições daqui a pouco e está essa confusão toda, né? Ele desestabiliza a Ucrânia, ele aumenta o preço do petróleo, aumenta o preço do gás natural
que a Rússia é grande exportadora, né? Então, vimos aí a história de quarta-feira, né? Mas a impressão que a gente fala aqui há alguns dias é que parece um enorme show-off e que isso aparentemente vai se estender por algum tempo, né? Inclusive, Marcelo, a gente estava vendo hoje, existia aparentemente, né, durante o período da manhã aqui na movimentação nas bolsas, um certo alívio relacionado a essas tensões aí entre Rússia e Ucrânia, mas ao mesmo tempo existia já uma preocupação aí com a questão dos juros. E aí eu queria entender como que você tem avaliado esse potencial impacto dessa crescente nos juros americanos aí para as economias em geral, assim, porque por um lado, né, se a gente não tem um cenário, né, externo que vem aí realmente atingir não só Estados Unidos, como o Brasil como um todo, a gente já vê reflexo também na bolsa aqui no Brasil. Aí a gente tem, então, essas questões aí realmente econômicas aí para tentar, né, sanar todos os impactos aí da pandemia, a retirada aí de auxílio, retirada aí de alguns incentivos monetários. Então, como que você tem visto aí essa questão dos juros americanos, dessa correção, né, esse início, né, de correção dos juros por lá? Se não tivesse essa crise toda na Ucrânia, a gente teria começado aqui falando sobre juros nos Estados Unidos, né? Porque com certeza. Também aí a gente tem feito, eu diria o seguinte, que praticamente já tem uns 30 anos e praticamente todo mundo que está no mercado financeiro hoje, né, ficou muito mal acostumado aí com o estilo criado lá pelo Alan Greenspan no início dos anos 90 de subir juro com muito cuidado, né? Não existiam essas reuniões com data marcada, comunicado, ata, nada disso nos anos 80. E sempre aconteceu de você, digamos assim, considerar, né? Na verdade foi uma tese de doutorado do Alan Greenspan, né? Lá bem antes dele virar chairman. Quando você começava a subir juro, a bolsa caía, ou o dólar subia de preço, ou os prêmios de risco de crédito aumentavam, ele diminuía o risco, o ritmo da alta, e ele tomava cuidado, né? Até que surgiu a expressão, né, Greenspan put, depois Bernanke put, e agora Powell put. E dessa vez, né, como já se falou, o strike da put ficou bem mais baixo, né? Não vai dar para tomar todo esse cuidado, porque a inflação subiu mais do que se esperava. E, inclusive, alguém que sabe muito bem disso é o Vladimir Putin, né? Ele, ao deixar o petróleo subir mais ainda, ele cria mais dificuldades ainda para que os Estados Unidos façam uma alta de juros ordenada, né? Então, que 5 altas esse ano, se começa com meio, se vão ser 7, isso, assim, isso é muito difícil opinar, ninguém tem uma boa opinião sobre isso, mas eu acho que o que a gente pode ter mais clareza é que uma alta de juros que deve durar aí 1 ano e meio ou 2, né, ela vai ser uma alta que vai deixar o mercado mais volátil do que nós vimos nas últimas altas de juros aí desde os anos 90. Então, esse me parece o fato. Então, a Ucrânia complica ainda mais a situação, né? E então a gente viu o início, né, o primeiro mês e meio do ano, né? Mesmo sem a Ucrânia, as bolsas americanas, elas ficaram diferentes do resto do mundo, né? Elas caíram bem, né? E eu acho que a gente tem aí, isso foi digamos, uma amostra do que a gente tem aí pelos próximos 1 ano e meio a 2. Né? Perfeito. Agora, Marcelo, eu queria te perguntar uma outra questão também, né? Sobre se esse fenômeno, né, que a gente tem visto ocorrendo, se ele é preocupante para o mercado brasileiro, né, como um todo também, né? Além disso, a gente tem visto também uma inflação recorde lá nos Estados Unidos também, que pode dar uma preocupação. Esse cenário todo de muito estresse também, você acha que pode ser uma boa para achar boas oportunidades aqui dentro, ou hora para ir da renda fixa aí, para a gente tomar um cuidado e fazer um hedgezinho forte ali para esse ano? CDI alta novamente, né? Bom, também a gente tem uma opinião muito específica sobre a economia brasileira aqui, que, na verdade, desde o meio do ano passado a gente tem publicado alguns artigos aí em blogs sobre o que nós pensamos aqui do cenário brasileiro. E a gente viu aí o câmbio, por sinal, o Brasil está um emergente único aí nesse início de ano, né? O câmbio, se o câmbio ficar nesse patamar, né, que nós vimos aí nos últimos 2 dias até o final de fevereiro, mesmo considerando as outras moedas, o euro que também depreciou e tudo mais, vai ser a taxa de câmbio corrigida pela inflação, contra uma cesta de moedas, né? Vai ser o mês mais valorizado desde o início da pandemia, né?
E a Bolsa Brasileira subiu aí, subiu um pouco, eu nem acho que a economia brasileira tem que sair da recessão para a gente ver a Bolsa Brasileira subindo mais, né? Mas essa alta de juros nos Estados Unidos, ela cria uma situação em que, assim, desde o ano passado se fala, né, dessa rotação dos investimentos, das ações de crescimento, das ações de tecnologia para ações de valor, né, de múltiplo baixo, né? Basicamente, você está subindo o juro nos Estados Unidos com o múltiplo da Bolsa Americana muito alto, né? E aí, um país cheio de problemas como o Brasil, né, ele, na verdade, ele acabou se tornando, né, um pouco pelos seus defeitos e um pouco pelo que ele já fez também, que não é que a gente não tem um ajuste nos últimos 4, 5 anos que você tem ajustado a economia brasileira, e alguns já estão começando a mostrar o resultado, né? O Brasil se tornou, digamos, quase que uma bolsa de valor, né? Porque o múltiplo dela é muito baixo. E quando se sobe juros nos Estados Unidos, geralmente você espera que a moeda dos emergentes deprecie, que eles sejam obrigados a subir juros também, que eles diminuam o crescimento. E o Brasil já passou por tudo isso, né? O nosso câmbio desvalorizou na pandemia, em 2020. É o câmbio mais valorizado que o Brasil tem desde os anos 80. Muita gente que está no mercado financeiro hoje não havia nascido quando foi mais valorizado do que hoje, né? E o juro, a alta de juros que nós já fizemos, e ainda a comunicação do Comitê de Política Monetária, que ainda tem um pouco mais por vir, é a alta mais rápida e a maior que nós fizemos desde 2004, quando a economia brasileira ficou um pouco mais estável, né? E a economia já está em recessão, né? E o múltiplo da Bolsa muito baixo. Então, diria assim, quem fez desde o ano passado e retrasado muitos instrumentos para se diversificar, né? Com investir no exterior surgiram aqui no Brasil, muita gente diversificou, mas a gente acha que as oportunidades aqui dentro, assim, olhando 12 meses, 24 meses para frente, são muito maiores, né? A gente tem uma expressão aqui que o Brasil tem uma boa velha economia de baixo carbono, o que é muito importante, dado que nos próximos 10 anos aí, nos próximos 30, né, com ênfase nos próximos 10, a grande missão do mundo é reduzir as emissões de carbono, né? Senão o Putin sabe bem disso e sabe que ele, que é um grande vendedor de gás, ele é um player importante e quer que respeitem os desejos dele de segurança, né? Então as coisas são todas ligadas e a gente aqui o Brasil está muito barato e daqui a pouco vai cortar juro, voltar a crescer, e isso, acho que isso está atraindo capital para cá e até apreciou o nosso câmbio dessa forma que aconteceu. Já que a gente está falando de câmbio aqui, inclusive, viu, Marcelo, eu quero trazer aqui uma pergunta do nosso chat. É o Anderson, que ele está perguntando o seguinte, ó. Na semana passada, vimos um movimento interessante do dólar subindo, com dado do CPI às 10h30, vindo em 6% anual, frente às projeções de 5,9%. Esse câmbio tende a elevar em março? Pelo menos é a pergunta aqui do Anderson Mendes no nosso chat. Lembrando que tem esse cenário todo aí de tensão, né? Tem ou não tem ataque aí ao Ucrânia? Olha, o câmbio brasileiro, é difícil saber. Uma coisa muito curiosa que está acontecendo, né, é que geralmente a moeda, as moedas que se valorizam, né, são moedas de países em que os ativos vão apresentar um retorno maior no 6 meses, 12 meses para frente, né? Então, a gente costuma associar isso a altas de juros, porque geralmente o juro sobe na mesma direção do retorno, né? Se uma economia está acelerando o crescimento e vai dar mais retorno, geralmente o Banco Central sobe o juro para controlar a inflação lá na frente. Mas, assim, nós estamos numa alta de juros nos Estados Unidos que, se você reparar bem, o dólar não está subindo, né? Ele, na verdade, fez um máximo lá na passagem de novembro para dezembro, depois está caindo. Com essa tensão ele subiu um pouco, mas até o Anderson Mendes notou bem, na verdade acho que foi nos dias do CPI ele subiu um pouco mais, mas ele está ali muito devagar, mas ele está caindo um pouco, né? O dólar não está subindo no mundo, né? O moeda é sempre difícil, né? Mas assim, tem uma impressão, né? E a gente está sempre avaliando aqui, da mesma forma que vocês estão esperando aí as várias coletivas de imprensa, a gente olha todos os dias as moedas, a gente tem um índice, né? A gente prefere o índice amplo do dólar, né? Contra mais moedas ponderadas pelo comércio exterior, não o índice
tal do DXY, que é basicamente um euro meio turbinado com outras moedas juntos, né? E já que você tem essa volatilidade toda, se nós estivermos certos, né, que você tem essa volatilidade toda à frente nas bolsas americanas, elas estão com um múltiplo tão alto assim, o retorno americano, assim, digamos, ponderado pelo risco, ele não vai ser mais como foi nos últimos tempos aí, né? Então, é possível que o dólar, todo mundo esperava que ele caísse ano passado, ele caiu até uma parte do ano, depois subiu, né? Que talvez nessa alta de juros ele não suba, né? Inclusive isso aconteceu lá entre 2005 e 2007, né? Quando era o Greenspan e passou para o Bernanke, que virou o juro de 1 para 5,25, o dólar caiu continuamente durante a alta de juros por várias outras razões. Então, eu não sei, assim, na hipótese que a gente começou a falar aqui, que seja um show-off do Putin, que ele manda um pouco com as tropas, aí tem 1000 coletivas de imprensa nos Estados Unidos, na Europa, mandam tropas para a Polônia, mas que não acontece nada, né? E o mercado fica oscilando, né? E a tensão talvez comece a se esvair, pode ser. Não acho pouco plausível que o dólar no mundo ele se deprecie um pouco, né? Então eu não veria razões assim pro real assim ter uma desvalorização muito grande ao longo de março. Não sei de nenhum evento assim que seja importante. Talvez tenha até alta de juros, né? Fazer uma primeira reunião, pode ser meio. Já se falou tanto nisso, eu não sei, né? E se isso seria um grande motivo, né? E o Brasil também, curiosamente, é um dos emergentes que é menos afetado. Assim, a política monetária no Brasil é uma das menos correlacionadas com a política monetária nos Estados Unidos. A política monetária no México é muito correlacionada com a americana. A brasileira é muito menos. Aqui a gente é muito correlacionado com a nossa própria inflação. Então, eu não sei. É possível, assim, obviamente, que o dólar... Ninguém não esperava que ficasse abaixo de 5,20 no mês de fevereiro, né? É possível que suba um pouco. Voltar para 5,70 eu acho muito improvável. Assim. Acho que a gente vai ter uma nova taxa, assim. Ano passado foi o ano dos 5,75, esse ano, de repente, é o ano dos 5,35. Não saberia exatamente dizer, né? Imaginava que o campo fosse apreciar um pouco esse ano, mas não imaginava que fosse ser tão rápido. Perfeito. Agora, o Marcelo, fizeram uma pergunta interessante aqui pra gente. O grande Igor Farizato justamente estava falando sobre isso, né? Sobre até que nível de juros nos Estados Unidos continuaria sendo interessante o carry trade para os gringos no Brasil. E aí eu faço uma outra pergunta. Até que nível os juros no Brasil continuariam sendo interessantes para os gringos investirem aqui? Fazendo uma lógica ao contrário. Porque em algum momento a gente vai ter que descer essa Selic, né? Em algum momento a gente tem que achar o ponto morto para equilibrar as coisas. Né, mas o negócio está disparando, mas em algum momento vai diminuir, correto? Sim. É curioso essa questão da diferença de juros, até porque é uma das teorias sobre taxa de câmbio, né, a paridade da taxa de juros e tal, corrigida pelo risco, né? Mas quando a gente olha para os fluxos de capital para o Brasil, na verdade não só para o Brasil, para emergentes em geral, né, o fluxo de capital para a Bolsa Brasileira, ele é 4, 5 vezes maior que o fluxo de capital para juros no Brasil, né? Então, se o Brasil consegue cortar o juro, digamos assim, no segundo semestre desse ano, ou que seja como é o consenso lá para o final do ano, como o novo governo, né, que quem tiver na cadeira lá em janeiro, não, a política fiscal vai continuar ajustando, nós vamos continuar com superávit fiscal, tentando reduzir a dívida pública, e a economia voltando a crescer, eu imagino que a Bovespa vai ter um período ótimo pela frente, né? A gente está muito parecido com o que foi do Bolsa, afundou, aí você mudou o governo, recuperou a confiança, as commodities estavam altas, na verdade as commodities hoje, medidas em reais, elas estão num momento, é a commodity mais alta que nós já tivemos, também desde os anos 80, se você pegar lá 2003, 2006, 2007, elas estão bem mais altas do que naquele período, medidas em reais. Então, a economia crescendo, isso atrai muito mais capital do que você ter uma taxa, um diferencial de juros em relação aos Estados Unidos. Você pode cortar o juro, eu não vejo problema com cortar o juro. O que você precisa é estar com a economia em ordem e crescendo, né? A gente tem uma opinião aqui
também, que a gente defende há algum tempo aí, que o resultado fiscal brasileiro já inverteu para o superávit, né? Quem ainda continua dizendo que vai voltar para déficit, acho que é um pouco, digamos assim, o ritual de mudar de posição, né? Não dá para mudar de uma hora para outra, passar o segundo semestre do ano passado inteiro falando em risco fiscal, aí vira superávit, aí ele fala, olha, fui superávit ano passado e vai ser esse de novo. Então, assim, a gente já está gerando a superávit no setor público. Então, acho que se você consegue colocar, quando a economia sair da recessão, que ela já se encontra, né, imagino que desde o segundo trimestre do ano passado, acho que a Bovespa tem um bom movimento para fazer, e isso atrai capital, isso é possível até que valorize mais o real do que esse diferencial de juros, que é o que a gente acabou de ver aí, né, nesse mês de janeiro. O câmbio brasileiro, se a gente olha aí de várias formas, né, teve até um estudo muito interessante de um brasileiro que vive no México, que chegou a mim, eu não o conheço pessoalmente, mas, e a gente tem umas médias históricas aqui e tal. O câmbio no Brasil era para estar entre 4 e 4,5, assim, não vai estar tão cedo nisso, né? Então você tem uma possibilidade assim de valorização ou de continuar 5,35 boa parte desse ano aí, que é um câmbio atrativo para o investimento no Brasil, né? Investimento local em empresas, né? E o estrangeiro para comprar ativos. Então, não me preocupa o momento do corte de juros, não, até porque tá muito para frente ainda, e se você estiver crescendo, o capital entra até mais do que quando você põe um diferencial grande de juros lá para fora. Maravilha. Marcelo, e aí eu queria falar agora um pouquinho sobre essa questão da inflação recorde lá nos Estados Unidos, né? Como que você tem avaliado essas fortes quedas aí no setor de tecnologia americano, por exemplo? Assim, você acha que abriu uma boa oportunidade para compra? Inclusive, agora há pouco eu estava dando uma olhada aqui, né, das bolsas que tinham virado para negativo, depois saiu essa notícia aí de que as tropas russas estariam se movimentando aí já para a divisa, para a fronteira com a Ucrânia, para posições de ataque. Todas elas tinham virado para queda, mas agora mesmo, por exemplo, a NASA que estava zerando essas perdas, inclusive já virando aqui para o sinal positivo. Né? Então, como você tem visto essa questão da inflação por lá? Porque também a inflação, a gente muito tem falado sobre a inflação aqui no Brasil, mas não somos os únicos aí, né, a estar sofrendo os impactos disso por causa da pandemia, certo? É um tema complicado, né? Na verdade, você tem três questões misturadas na inflação americana, quase os mesmos três misturados na brasileira, né? Mas você tem a questão vocês até comentaram aqui, antes eu estava assistindo vocês aqui, né, sobre o recorde de vendas de semicondutores. Você teve uma série de componentes que a demanda foi tão grande que o preço subiu, né? E inflacionou, ou seja, foi uma escassez de oferta, né, um choque de oferta. Isso geralmente, esse tipo de inflação é temporário, né? Mas ao mesmo tempo, com a pandemia, você também tem uma coisa que os Estados Unidos ele teve um aumento da desigualdade muito grande aí nas últimas décadas, né? E o Biden ele até achava, né, que ia ser um presidente super importante na história americana, porque ele está criando aí um certo welfare state para os mais pobres nos Estados Unidos. Você está fazendo umas transferências, como a gente faz aqui no Brasil. Os Estados Unidos tinham uma escala muito menor do que uma Europa ou em outros lugares já desenvolvidos, né? Então, muita gente saiu do mercado de trabalho americano, porque, puxa, até pandemia, tem outras formas, tem outras coisas, tem muita gente também, a demografia americana, muita gente antecipou a aposentadoria, aconteceu uma série de coisas, então a economia americana foi para o pleno emprego muito rápido, né? Então, você está tendo um certo aumento de salário nos Estados Unidos, que já é um componente mais permanente da inflação, que você tem que se preocupar mais, né? São os salários mais baixos que estão subindo, né? E também você tem um terceiro componente, né, que é os Estados Unidos com esse juro muito baixo, por tanto tempo, tá desde 2008 com juro muito baixo, o preço das casas nos Estados Unidos não para de subir. E a inflação lá, ela tem um componente muito grande, o Brasil também tem, mas lá é maior, e fica ainda mais acentuado nos núcleos do que eles chamam, são os custos de habitação, o aluguel e outras coisas relacionadas a isso, e essas coisas estão meio atrasadas em relação ao preço dos imóveis. Então você, de certa forma, já tem uma inflação contratada que vai aparecer nesses núcleos, no núcleo do CPI, no núcleo do PCI, né? E isso preocupa muito, né? E agora, o quanto que você reage, qual que é a velocidade de convergência, né? Isso é uma decisão muito difícil que os novos núcleos lá vão ter. E tem mais um fator ainda, né? Que no final do ano passado, de certa forma, o Banco Central americano ficou meio
atrás da curva, porque você estava no momento, a inflação acelerou no momento da recondução do Jeremy Powell. E simultâneo a isso você trocou alguns membros, vão ser 5 membros trocados, né? Ainda não terminou a troca. Então você tem 5 novatos para tomar uma decisão tão difícil assim, né? O Fed tem um staff muito preparado, né? Geralmente eles dão uma assistência muito grande para as decisões, né? Eu imagino assim que seja razoavelmente correto assim, essa expectativa que a inflação americana vai desacelerar nos próximos 2 anos. O segundo semestre não deu certo, né? Ela subiu ao invés de cair, né? Mas acho que o mercado, tem muita gente que tem um conhecimento. A economia americana ela é muito bem estudada, né? E você provavelmente vai conseguir controlar a inflação. O que tem, né, que eu acho que aí, que talvez o setor de tecnologia, a sua pergunta ela é muito interessante também, bom que aqui só tem pergunta fácil, né? Só pergunta de vestibular, eu estava dizendo hoje mais cedo. Porque a curva de juros, o futuro, né, do Fed Fund nos Estados Unidos tem lá ontem, da 2,5 ou 2,75, né? Vamos descobrir até onde vai ter que ir nessas coisas. Você geralmente só descobre mais à frente no ciclo. Mas lá em 23, 24 tem cortes, né? O que não é comum de você ter a alta e já ter o corte na sequência, ou seja, de certa forma o mercado de renda fixa americano acha que para estabilizar a inflação você consegue, mas você não vai conseguir uma desaceleração da economia muito suave. Você corre o risco de, dessa vez, como era sempre acontecia nos 80, né? Tinha inflação, subiu o juro, recessão, crise, né? Depois disso você conseguiu suavizar o ciclo, mas dessa vez, que já está uma alta meio de emergência, porque a inflação, como vocês mesmos disseram, ficou bem mais preocupante do que antes, mas existe uma possibilidade dessa alta não ser tão cuidadosa assim, né? Então você ter volatilidade nos mercados e a economia talvez sentir muito, desacelerar demais lá na frente. Então, empresas de tecnologia, as empresas que têm um cash flow muito lá na frente, que dependem de hipóteses assim, muito ousadas para terem valuation grande, né, elas ficaram mais arriscadas, né? Se você pega uma empresa de tecnologia já estabelecidas, né, como Apple, Amazon, Google, essas não tem problema, né? Mas umas empresas muito startups assim, né, que o Nasdaq é cheio, né, especialmente o Composite, né, aí você tende a sofrer mais, porque não só pela alta de juros, mas pela possibilidade, talvez o mais importante dessa alta de juros é que talvez ela seja meio desastrada, assim, que a economia americana daqui a 2 anos assim esteja desacelerando muito, a bolsa caiu, voltou, e isso causou muita instabilidade, né? Talvez o dólar até desvalorize um pouco. Então, e por isso que é muito curioso, né? Já que eu sou meio prolixo assim, nas minhas respostas, né? Mas o Putin sabe disso, né? Então ele cria essa confusão na Ucrânia, né? O Biden estava achando ali que tinha saído do Afeganistão, e era só ele ali, com uns porta-aviões ali no Mar do Sul da China, para incomodar a China, de repente aparece uns tanques lá na fronteira da Ucrânia, ele tem que prestar atenção. Então, isso, digamos assim, tensiona mais todos os mercados. Acho que vão ser 2 anos emocionantes aí que a gente vai ter pela frente aí com esse período aí que... Mas... É bem provável que eu assista outras coletivas ao vivo aí com vocês aqui, né? Provavelmente, viu, Marcelo? Provavelmente a gente, inclusive, vai ficando de olho aqui, né, no que está acontecendo sempre por lá, para poder trazer isso em primeira mão. Mas, Marcelo, olha, quero muito agradecer aqui a tua participação, o teu tempo aí, por ter vindo aqui dividir um pouco aí da tua visão, principalmente, né, nesse tão curtíssimo prazo, onde tudo isso tem acontecido, essas tensões lá, né, entre Ucrânia e Rússia, inclusive. Muito obrigada mesmo, obrigada por trazer aí um pouco da visão aí do que pode ser ou não o impacto, então, se é preocupante ou não aqui pra gente, deixar nossas antenas aí ligadas no radar. Muito obrigada mesmo, a gente já conta aqui com a sua participação outras vezes por aqui, tá, Marcelo? Tá bom, Débora, Rafael, obrigado a vocês também, um grande abraço. Obrigada, Marcelo, até uma próxima, tchau, tchau.
Gente, vamos dando uma olhada aqui de como que vem esse mercado nesse momento. Eu vou começar lá pelos Estados Unidos, como eu falei mais cedo aqui para você, até enquanto estava batendo papo aqui com o Marcelo. Nasdaq, que também tinha, né, virado sinal para queda, logo quando saiu essa notícia de que tropas, né, russas estavam se movimentando ali para a fronteira, inclusive. A gente tem agora a Nasdaq virando para o positivo de novo, sobe 0,14%, Dow Jones e S&P 500 estão reduzindo perdas, Dow Jones agora 0,47%, S&P 500 0,33% de queda, tá? Nos petróleos, a gente teve os petróleos fechando realmente em alta, porque no final das contas essa tensão aí de última hora, né, esse novo aquecimento dessas tensões, né, mudando totalmente o cenário do que a gente vinha de manhã, um cenário de um pouco mais de alívio relacionado a essa tensão entre Rússia e Ucrânia. Aí a gente teve os petróleos disparando aí, fechando na casa dos $95 o WTI, o Brent $96 o barril. Olhando aqui para o Brasil, a gente tem aqui, olha só, o Ibovespa no alta agora de 0,20, 113.800 pontos, voltando aqui para esse patamar de alta aqui nesse momento. E aí o dólar, né, cai 0,73%, dólar futuro, tá, gente? Dólar à vista a gente já teve fechamento, também ficou numa queda. Dólar futuro agora cai 0,73%, cotado a 5,23. É BID11 que vem aqui liderando altas, olha só, deixa eu só ampliar nosso mapa de calor aqui, do índice Bovespa. BID11 sobe 7,10 nesse momento, depois a gente vem, nessa a gente foi olhar para o setor de tecnologia, TOTS também subindo aqui a 3,37%, mas aí também tem Ipera subindo 4,41% e alguns papéis pontuais aí como Pets, Amer 3, né, do varejo, Lojas Renner também aparecendo aqui nas altas, né, desse dia. Cash 3, quem vem liderando quedas agora, 2,17%. Petrobras ainda aparecendo por aqui, mesmo com essa virada de última hora aí da cotação do petróleo lá fora. Petrobras permaneceu no sinal negativo, Pet 3 cai 2,31%. Via também está caindo agora, 2,18%. Aí tem alguns papéis, olha só, Natura que vinha, né, subindo aí dias consecutivos, a gente até falou sobre isso, né, comentou sobre isso aqui pela manhã. Natura agora está numa correção 1,62% de queda, né, acompanhando também uma queda de Via de 2,18%. Esse é o cenário que a gente tem por agora, eu vou ficar acompanhando aqui o que pode mudar nesses últimos minutinhos. A gente tem, por enquanto, né, olha só, faltam 20 minutos para poder a gente ter esse mercado aí fechando, e a gente vai atualizando vocês, claro, por aqui. Mas agora é hora de bater um papo aqui com o Guilherme Tiglia, que é analista da Nord Research, que ele vai falar aqui com a gente um pouco sobre essa expectativa, né, para esse ano, sobre ações que são boas pagadoras de dividendos, né? Então, boa tarde, Guilherme, obrigado por ter aceito o nosso convite, seja bem-vindo aqui à BMC. Eu acho que você está mutado, hein, Isso. Guilherme? Fica tranquilo. É a nossa pegadinha para novato aqui. A gente sempre tem aqui esse trote para os novatos. Veja se você não está. Se está mutado, se não está, porque coisa a nossa produção te chama aí. Fica tranquilo. Vamos ver. Continuo não ouvindo aqui, não. Vamos ver, hein? Vamos ver, então, Rafa. Vou pedir para o pessoal da produção. Isso. Já falar com o Guilherme lá para poder dar uma conferida nesse áudio. Enquanto isso, Rafa, vamos atualizar bitcoins aí, criptomoedas que a gente não falou ainda por aqui? Meus bitcoins estão maravilhosos. Meus bitcoins, mentira. A gente sabe que essa questão dessa tensão lá entre Rússia e Ucrânia... Tá horrível. Cai tudo, velho. Então atualizei pra gente, vai lá. Porque antigamente, quando tinha tensão geopolítica, o que acontecia? A criptomoeda, né? Aí o que aconteceu? O dinheiro institucional entrou na parada. Então agora, quando o institucional se lasca, o Bitcoin se lasca junto. E é isso que acontece. O Bitcoin está caindo 0,3%, até que está estável, viu? Aos $42.171. Ethereum 0,1% de queda aos $2.880. E Binance Coin subindo 0,1% aos $398. Com destaque para Solana subindo 1,2%. E, eu ia falar que Dogecoin está caindo 5%, mas é uma meme coin, então o pessoal está acostumado, meio que não tem muito o que fazer, não. Então, Terra também está subindo 1,08% aí aos $52,55, Débora. Perfeito, então. Vamos ver agora se a gente já tem um áudio aqui de volta do Guilherme. Guilherme consegue ouvir a gente, tá tudo ok? Ainda não, o pessoal da produção tá dando uma conferida, inclusive, nesse áudio aí, né, do Guilherme, para poder a gente conseguir bater esse papo aqui. Mas que notícias são essas, hein? Rafa, lá nos Estados Unidos agora tem a informação de que o Biden e o Johnson estão prontos aí para poder impor consequências severas aí se a Rússia atacar a Ucrânia. A gente já sabe disso. Aliás, o secretário estava falando sobre isso mais, né, agora há pouco, assim. Ele pode, Estados Unidos pode, não é o que quer, mas pode fazer, né?
Débora, a questão é a seguinte, né? Trazendo agora realmente uma lógica muito de análise da situação. Né? O Biden e o Boris Johnson já estavam trabalhando juntos há muito tempo. Né? O Reino Unido já tinha divulgado aquela questão também da evacuação dos britânicos né, do território ucraniano. Estados Unidos fez a mesma coisa logo após, no mesmo dia, inclusive foi aquele dia ali na sexta-feira que do nada parecia que o mundo ia acabar. Né, que a gente começa a receber um monte de informação, que estão dando que a Rússia está indo para lá, tem 150 mil soldados, eu não sei das quantas, o negócio vai. E até agora não foi. O que está acontecendo, por exemplo, nesse mercado? Minha opinião, tá? Trazendo um pouco de pensamento aqui, né, junto com o nosso chat aqui, que a gente vê todo santo dia a mesma questão aqui, né, no Wall Street Journal, as bolsas norte-americanas. Por que deu uma melhorada? Né, Nasdaq subindo 0,2%. A gente viu o discurso do John Kirby e, assim, apesar dele ter falado de que, se eles forem atacar, a gente vai atacar. Né? A gente tem 150 mil, a gente vai levar lá, eles têm 150 mil soldados, a gente vai ter 150 mil soldados também. A gente está pronto para evacuação. O tom dele, principalmente no final do discurso, se você for reparar, é de, gente, não vamos, pelo amor de Deus, utilizar essa lógica militarizada. Vamos tentar resolver na diplomacia. Existe espaço para diplomacia, e eu peço para a Rússia resolver isso. É isso que ele fala ali na coletiva. E aí veio uma outra questão, que era a seguinte, no começo do dia, a gente teve ali a reunião do Putin com o secretário dele de Segurança Nacional da Rússia, que foi televisionada, né, lá na TV russa, e aí ele fala que, olha, a gente vai tirar as tropas, a gente vai acabar com os exercícios militares lá na fronteira com a Ucrânia. Contudo, é o que o John Kirby falou, não adianta falar. Eu quero ver ele realmente tirar os 150 mil soldados dele lá, que eu não acredito que estejam apenas de brincadeira fazendo um treinamento ali na Ucrânia. Então, você vê que existe um certo passo um pouquinho atrás daquele discurso que a gente viu na sexta-feira, de que, eles vão atacar a qualquer momento, a gente está pronto para ir para a guerra, se tiver guerra a gente vai para a guerra e vamos que vamos. E aí você tem ali uma postura do porta-voz do Pentágono, de que, olha, realmente, se eles forem atacar, a gente vai atacar. Mas as nossas medidas de punição vão ser a partir de sanções, de taxas, e também vamos ter lá os soldados tentando ajudar principalmente ao povo ucraniano que quiser ir embora, a gente vai ajudá-los a saírem ali pela Polônia, enfim, a gente tem soldados posicionados ali. E aí veio a pergunta da outra repórter, esse pessoal que está na Polônia que você está mandando, é um pessoal que vai ser um braço a mais para você ali numa possível guerra, né, num possível confronto militarizado? Ele falou, não, quem está na Polônia vai ficar na Polônia, quem está na Ucrânia vai ficar na Ucrânia. Então, existe uma postura muito de tá na mão do Putin. Se o Putin for atacar, ele vai ter que sofrer com isso. Se o Putin fizer o que ele realmente prometeu hoje, né, na reunião dele com o secretário de defesa dele lá, aí realmente as coisas vão conseguir andar pela diplomacia que os Estados Unidos estaria, no mínimo, né, nas palavras do John Kirby, disposto a negociar isso daí de uma forma diplomática. Mas é óbvio que existe muita coisa no meio desse caminho. Né? A gente ainda não teve um pronunciamento do Putin, a gente não teve um pronunciamento ainda do próprio Biden direito, né? Aliás, desde sexta-feira a gente está aguardando isso. Desde sexta-feira, a gente estava esperando que ele fosse sair, né? A assessora, inclusive, a Jen Psaki, falou, né, na coletiva de que, ele está lá numa reunião, porque está tendo reunião pra caramba, ele está falando com o pessoal da OTAN, está falando com o Trudeau do Canadá, e o negócio está feio, não sei quantos. Do nada só vai lá, tem um tweet do Biden saindo, dando tchauzinho pra galera, indo lá pra fazenda lá dos Estados Unidos, lá dos presidentes, o Camp David. Então, existe ainda muita informação desencontrada nesse meio do caminho. Né? E a bolsa, obviamente, é uma lógica muito de comprar no boato e vender no fato. Então, o boato povoa muito. Né? Então, a gente tem que esperar um pouco. Né? O pessoal que está na Rússia e está na Ucrânia já falou, para mim, inclusive, na matéria. Falou, olha, a gente não viu nenhuma movimentação estranha aqui não, até agora. Até agora. Né? O pessoal no supermercado não estocou alimento, o pessoal na Rússia tá normal, a gente está com o que vocês sabem também. Eu acho que o Guilherme, exatamente isso que estavam falando agora, acho que o Guilherme agora já está ok, vamos lá falar um pouquinho com ele. Daqui a pouquinho a gente continua falando mais sobre Rússia e Ucrânia, acho que agora a gente já tem um áudio aqui do Guilherme. Guilherme, consegue nos ouvir? A gente também te ouvir? Deixa eu ver, fala aí com a gente. Olá, pessoal, estou ouvindo vocês me escutam bem? Agora sim. Sim, agora ótimo, sim. Maravilha. Passou do trote a gente faz isso direto, cara. A gente gosta do trote ao novato aqui. Seja muito bem-vindo, viu, Guilherme?
Muito obrigado, pessoal. Um prazer estar aqui com vocês. Vamos conversar aí sobre os resultados, né? Sobre as empresas, bateria de resultados do quarto trimestre de 2021, né? Maravilha, isso mesmo. Então vamos lá, começar também, vamos falar um pouquinho sobre dividendos, né? Porque eu sei que tem muita gente que está de olho nessa questão dos resultados agora, né, desse quarto tri, mas de olho muito mais até nesse calendário de dividendos aí. Na semana passada até, né, de acordo com o que algumas companhias foram soltando em resultados, já tinha gente falando, olha, pago, vai ter tanto, vai ter X para poder ser pago. E aí? Né, eu queria saber da tua expectativa mesmo para essas ações aí, pagadores de dividendos aí nesse ano 2022. O investidor pode mesmo esperar, né, boa parte de quem gosta de investir pensando dessa forma, pensando em dividendos, a expectativa para esse ano é boa? É positiva, sim. Eu acho que, assim, quando a gente olha para ações como um todo, né, as iniciativas internas, elas persistem, né, apesar de um contexto macro, né, que está puxando um pouquinho mais em função de aumento de juros, em função de inflação, em função de variante de Covid, em função de diversos outros aspectos, tanto, né, questão fiscal, internos e externos, acho que tudo isso aí tem jogado a bolsa para baixo, né, nesses últimos tempos, mas quando a gente para olhar o individual de cada empresa, né, a gente tem observado uma bolsa em níveis extremamente baratos, né, negociando aí abaixo de médias históricas, e com empresas que muitas vezes não dependem, né, de atividade, ou dependem menos e estão muito mais atreladas ali às próprias iniciativas internas delas, né, então eu acho que por isso que é muito importante a gente olhar, né, individualmente cada caso e não olhar para fluxo de bolsa como um todo, porque a gente pode acabar tomando decisões mais erradas, né? E quando a gente olha para ações pagadoras de dividendos, né, no geral, elas apresentam uma característica muito mais defensiva, né, o que eu acho super válido pensando aqui no ano de 2022, né? A gente tem eleições chegando, tem diversas incertezas sobre o que pode vir, né? Como eu falei, questões internas e externas, né? Então eu acho que tem um caráter muito mais defensivo nesse tipo de empresa, né? Nesse tipo de abordagem de investimento. Empresas que apresentam uma previsibilidade muito boa nos seus resultados, empresas que muitas vezes não dependem tanto assim de atividade econômica, né? Um ótimo exemplo são algumas empresas do setor elétrico, né? Que eu acabo acompanhando um pouquinho mais de perto. Empresas que vêm conseguindo, apesar de dificuldades em alguns casos, como por exemplo, né, no caso dos geradores com crise hídrica, empresas que vêm conseguindo ali trimestre a trimestre se provar ali de forma bastante eficiente, né, no operacional e que muitas vezes ali vem apresentando um crescimento consistente ao longo do tempo, né? Então, eu acho que assim, apesar de todos os desafios, empresas que vêm conseguindo entregar bons resultados, eu acho que agora tem bastante oportunidade, pensando em 2022, investir em dividendo, né, um negócio que acaba sendo muito mais defensivo, ele acaba segurando muito mais que o mercado nesses movimentos de queda, né, acho que isso ficou bem claro no final do ano passado, pelo menos, né, isso aconteceu bastante na minha carteira, né, a gente acabou tendo um desempenho muito mais resiliente, né, muito mais blindado do que a média de mercado, e aí consegue gerar valor através disso. E pensando nesse ano, acho que é super válido, né? Até complementando outras estratégias, como renda fixa agora, né? Com a Selic nos patamares atuais, voltando a ficar mais atrativo, diversificando também no exterior. Eu acho que esse pacote, né, mais defensivo, pensando num cenário mais, né, uma postura mais conservadora, ela pode fazer bastante sentido, sim. E investir, né, em ações locais em dividendos, eu acho que você consegue. Está muito bem posicionado, né, no cenário que acho que está por vir e não abrir mão de retorno. Uma estratégia que, além disso, né, além de você se posicionar frente a esse novo contexto, né, é um negócio que exige muito mais, como eu posso dizer, uma consistência, né? Você não deve ficar mudando muito a sua estratégia. Claro que você pode rebalancear algumas coisas, mas você tem que seguir firme e forte a sua estratégia, independentemente ali de contexto do que está acontecendo. Perfeito, Guilherme. Agora, eu queria te perguntar uma coisa. É um momento de aproveitar aí esses baixos múltiplos para poder estruturar uma carteira focada nos dividendos e também qual que é o melhor setor, e os melhores setores, no caso, para poder se posicionar com esse intuito, com essa estratégia aí focada, principalmente para esses proventos?
Eu acho que assim, como eu falei, né, a Bolsa nos patamares atuais tem muita coisa negociando a um valuation super atrativo e empresas boas, né? Não adianta só você comprar o barato, né? Você tem que comprar coisas baratas e boas, empresas que têm boas perspectivas de entregar bons resultados, empresas que têm fundamentos sólidos, né, que apresentam resultados sólidos, e aí no meu caso aqui, empresas que conseguem entregar, né, valor para o acionista através do dividendo, né, que conseguem entregar um dividendo consistente ou até mesmo crescente ao longo do tempo. Eu acho que tem bastante oportunidade nesses níveis atuais, tem muita coisa, por exemplo, no setor elétrico, tem coisa no setor bancário, tem coisa em telecom, tem bastante, né, setor que eu acho que tem mais a ver com essa estratégia, né, por serem setores com natureza mais defensiva, onde a empresa pode estar numa situação um pouco mais consolidada e ela acaba remunerando mais o acionista ali com o dividendo, né? Mas pode ser também uma empresa que está passando por um ciclo de investimentos, está conseguindo trazer mais resultado, e aí com o resultado subindo, ela também vai conseguir entregar dividendos maiores. Então, acho que tem uma combinação das duas coisas. Eu acho que o setor elétrico hoje, né, ele acho que é o que eu mais tenho exposição na carteira que eu toco na. E acho que tem muito a ver isso que eu falei, né? Tem empresa que não depende tanto de atividade, né? Quando a gente olha para a transmissão, ela não depende ali de volume de energia que está passando pela linha, e sim pela disponibilidade das linhas. Eu acho que é um negócio assim super previsível, né? A gente até gosta de falar, um negócio mais papai com mamãe, que você consegue ali dormir super tranquilo, que tem um operacional muito bom e que vai conseguir ali entregar bons resultados ao longo do tempo, né? Corrigindo ali por inflação, somado aí a execução de custos, despesas e investimentos. Acho que são bons investimentos em níveis atuais. A gente tem exposição a esse tipo de atividade na carteira. E é claro que tem alguns outros, né? Geração também é um negócio que roda mais próprio, né? Não depende tanto de atividade, embora sim tenha sofrido bastante ao longo dos últimos tempos aí com crise hídrica, né? Eu acho que a gente já vem observando um cenário de melhoria, né? Que começou passado e agora está se intensificando, né, voltando aí para níveis de reservatórios mais saudáveis. Acho que tudo isso aí é positivo para resultados das geradoras aí, pensando nesse ano de 2022 e também, né, mais para frente. E além disso, empresas que com essa matriz hídrica elas vêm buscando também diversificar para não somente da parte hídrica, né, da exposição hídrica, e distribuidores, que é um negócio que está mais atrelado ali à atividade econômica, né? Então, em momentos em que a atividade está indo muito bem, elas, né, acabam entregando um resultado melhor em função de um maior consumo ali de energia elétrica. Então, assim, eu acho que esse tipo de empresa, né, ela tem bastante a ver com dividendos, tem bastante, né, vários nomes aí que podem entregar bons dividendos, nomes aí que estão entregando resultados bastante sólidos e que fazem total sentido aí para uma carteira de dividendos, né? E lembrando, né, que a gente tem que conciliar o valuation atrativo com boas perspectivas de... Perfeito, então. Guilherme, queria agradecer sua vinda aqui ao Top News nessa segunda-feira agitada aí, mas também que a gente tem que ficar de olho também nos dividendos aí para poder fazer um investimento a longo prazo. Queria te convidar para vir mais vezes aqui para ter esse papo com a gente, tá certo? Até para a gente conseguir responder as inúmeras perguntas que foram surgindo aqui no chat de última hora, mas a gente acabou tendo nessa cobertura aqui especial relacionada a toda essa tensão que está acontecendo entre Ucrânia e Rússia. Acabou reduzindo um pouquinho aqui o tempo do Guilherme com a gente, mas o Guilherme vai voltar, né, Guilherme? E aí a gente consegue falar mais sobre isso. Obrigada mesmo. Sim. Obrigado, pessoal. Valeu, obrigado. Até mais, tchau, tchau. Rafa, valeu, só para poder a gente ir finalizando, faltam menos de 4 minutos aqui para a gente encerrar esse pregão. Olha só, Ibovespa voltando aqui para o 0,22% de alta. Gente, que susto, hein, de última hora. Sexta-feira foi do mesmo jeito, a gente foi lá, tomou aquele sustão, virou tudo, veio cair, não sei o quê. Aí daqui a pouco, ufa, mais ou menos assim de novo, 0,22% agora aqui no Ibov, 113.819 pontos nesse momento. No dólar futuro, vai aqui seguindo, mais próximo até da mínima, inclusive, 0,74% de queda para o dólar futuro, que bateu uma mínima de 5,21, foi na máxima de 5,28, agora está aqui no 5,23. No nosso monitor de mercado, que está acompanhando a gente aí no Profit, já vai aí no monitor de mercado para dar uma olhadinha aqui nessas cotações. Olha só, BD11 expandindo ganhos aqui, 8% de alta, finalzinho do dia. Depois a gente veio com Pets, que se manteve nas altas aí desde o início do pregão de hoje, 6,29% de alta para Pets.
Ipera subindo 4,4%, e aí a gente tem também alguns outros papéis pontuais do setor de tecnologia, né, e de varejo, Comer 3 e TOTS ali também apareceram nas altas. Nas quedas, Cash 3 liderando perdas, né, que ficou aí disputando lugar com Petrobras, inclusive, que em diversos momentos, né, chegou a liderar as perdas aqui do Ibovespa, Petro 3 e Petro 4, na casa dos 2% de queda. Petrobras que não acompanha essa virada do sinal aí da cotação da commodity no finalzinho do dia, né, com essa iminência aí de ataque da Rússia à Ucrânia. A gente viu o petróleo Brent WTI virando para o sinal positivo, aí subindo bastante nos últimos minutos, né, do dia. Carrefour também cai 2,4% e Via está caindo 2,18%. E assim a gente vai se encerrando aqui mais um dia de muita correria para trazer essas últimas informações para o pessoal. Ah, lá fora, tá, Rafa? Dow Jones cai 0,42% nesse finalzinho, agora aqui de pregão, S&P 500 0,27% de queda, e Nasdaq está no sinal positivo 0,03% nesse momento, Rafa. E é isso então. Deu, né? Já, tamo... Ufa, vamos respirar. Espero que amanhã a gente não tenha que passar mais por sustos. Queria mandar um abraço pro meu cardiologista aí, entendeu? Nossa, tem que cuidar melhor do meu coração, gente, porque senão assim não dá, entendeu? Do nada, essa correria assim, mas é por isso que a gente escolheu fazer o jornalismo. Um beijo aqui para todo mundo no nosso chat, aqui, Urso de Ouro, Cerveja, pra Mariana, um beijo aí enorme também, pro Anderson Mendes, pro Cerveja, pro Peter todo Santana, enfim, muita gente aqui conosco. Vamos embora, Débora. Vamos lá, porque tá chegando aí o seu Guga Almeida, a nossa programação continua, hein, gente? Bora. Não vai ficar só nisso aqui não, a nossa programação continua, tem mais programação ao vivo aqui para vocês, Guga Almeida tá chegando com o BNC Insights, então eu e o Rafa vamos ficando por aqui, eu volto também a partir das 9h30 da manhã, com o Mercado de Tempo Real ao vivo aqui para vocês, e o Rafa? Às 4h da tarde aqui no Top News com a grande Débora Oliveira e o grande Gabriel Monteiro. Se Deus quiser, vai ser um dia mais calmo, que eu não aguento mais não. Meu cardiologista vai me matar desse jeito assim, gente. Tem jeito não. É isso aí, gente. Obrigada pela companhia de todos vocês, obrigada pela audiência de sempre. Forte abraço. Fique agora com o Guga Almeida. Tchau, tchau.